Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gui Barbosa e você está no podcast Terapia Todo Dia. Um podcast que é voltado para trazer informações de saúde e de utilidade pública. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Se você sente ansiedade, depressão, angústia, ela é a pessoa indicada para te ajudar. É uma psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos lá. Jéssica, seja muito bem-vinda ao podcast Terapia Todo Dia. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Ah, que bom. O podcast tem um presentinho para você, meu e do nosso host, Thiago de Paula. Muito obrigada. Espero que você coma chocolates. Amo. Ai, que delícia. Um brownie. Amo. Muito obrigada. Muito bom. Vou deixar aqui no cantinho. Beleza. Então, Jéssica, para a gente começar assim, para o povo se ambientar, como você chegou na psicologia? E por que terapia cognitivo-comportamental? Na psicologia demorou um pouquinho mais, eu confesso. Quando eu estava no ensino médio, eu ficava muito na dúvida do que eu queria fazer. Eu quase fui para medicina veterinária, mas aí eu justamente passei por uma psicóloga para fazer orientação vocacional e, né, deu a medicina veterinária, mas a psicologia também. E eu acabei escolhendo a psicologia, na verdade, mais pela medicina veterinária do que pela psicologia em si. Então, eu amo animais, só que se eu vejo um machucado, eu fico desesperada. Eu falei, eu acho que eu não vou dar muito conta dos bichinhos, não. E aí eu fui para psicologia. E durante a faculdade, eu não tive uma disciplina específica de terapia cognitivo-comportamental. Então, eu ouvi falar, tinha algumas coisas assim, mas não tinha uma disciplina. E aí, quando eu formei, eu conheci uma psicóloga que ela ministrava cursos e ela ensinava justamente a terapia cognitivo-comportamental. E foi aí que eu fiz o curso e eu falei, finalmente achei a abordagem. Porque eu formei ainda um pouco na dúvida, assim, né? Tenho afinidade na comportamental, mas parece que não é exatamente isso. E aí, quando eu fiz esse curso, foi quando realmente eu decidi o que eu queria. Então, esse curso, dentro desse curso, que impacto que gerou, assim, quando você estava entrando em contato com a técnica, o que falou, meu Deus, é isso? Não sei se tem uma coisa exata, específica, porque tudo que ela ia falando ia fazendo tanto sentido, eu ia fazendo anotações e anotações, então tudo que ela falava parecia que encaixava. Então, nossa, isso faz muito sentido, nossa, isso eu também concordo, nossa, isso vai ajudar muito. E na época que eu fiz esse curso, eu nem atendi ainda. Eu tinha atendido só nos estágios mesmo, né, da faculdade. Mas eu ainda não tinha atendido. Eu já estava formada, mas eu não tinha começado na clínica mesmo. Mas, né, com a minha experiência do estágio, eu acreditei que aquilo ali fazia sentido e aí eu já comecei a atender já pela TCC. Nossa, sensacional. No seu dia a dia como psicólogo, né, qual que é a parte do seu trabalho que você mais curte, assim, que você tem aquele momento, descobriu o que precisava para esse paciente melhorar, assim? Para mim, a melhor parte é quando eu vejo o paciente descobrindo o avanço. Porque muitas vezes eu vejo os avanços acontecendo, mas no relato do paciente nossa, eu estou estagnado, eu nunca vou conseguir isso, nossa, eu não consigo ir, eu estou, parado mesmo. E aí, quando eu vejo, né, as coisas acontecendo, aí a gente não pode falar, tá acontecendo sim, né? Tem que dar uma diquinha, assim. Em algum momento, a pessoa tem essa virada de chave. Então, é legal quando acontece uma sessão inteira e a pessoa relata vários avanços e ela fecha o relato com eu não consigo fazer nada, tá vendo? Mas espera aí, vamos ver. Você me falou isso, não é? Isso, não é? E aí a pessoa vai cair a ficha aos poucos. E aí é super legal, porque às vezes a pessoa até assusta, né? E fala, nossa, é verdade, há um tempo eu não ia conseguir fazer isso. Interessante, né? A melhoria depende da consciência também, né? Se a pessoa não percebe ali o que está acontecendo, muitas vezes ela deixa um hábito positivo, ela já está conseguindo fazer passar porque ela ficou ausente ali de consciência, né? Sim, com certeza. E tem também a pessoa que ela tem consciência, mas ela atribui isso a uma sorte, por exemplo, ou vamos supor que seja alguma questão de emprego. Eu consegui essa vaga porque eu conheci alguém, que alguém me indicou, né? Nunca foi mérito próprio. Então, às vezes a pessoa tem consciência que aquilo aconteceu, mas ela não consegue entender que aquilo vem dela. Então, ela conseguiu. Então, por mais que você conheça alguém, né? Então, tem uma coisa sua ali, né? Você tem uma capacidade, você tem uma habilidade, um esforço por trás disso. Inteligência, né? Percepção, né? Sim. Legal demais, legal demais.
qual é o maior mal entendido ou ideia equivocada que tem sobre a TCC, assim? Coisas que as pessoas dizem que não tem nada a ver, e aí acabam levando uma ideia errada sobre essa técnica, sobre essa abordagem, né, da psicologia. A TCC, ela costuma ser mal entendida no sentido da rapidez. Então, ela tem, né, tem as técnicas e tudo mais, mas originalmente ela foi criada para ser uma terapia breve. Então, se você for estudar realmente o surgimento e tudo mais, tem até um limite de sessões, que se eu não me engano eram 12 ou 15. Só que você não consegue, em todos os casos, trabalhar aquela demanda em 12 ou 15 sessões. Então, às vezes existe essa questão, né, da pessoa ter um certo receio com a TCC de, nossa, eu tenho um problema tão grande, e aí 12 sessões não vai dar conta, né? Tem a pessoa que é o contrário, né, que ela busca já querendo que seja super rápido, então, quantas sessões que eu vou resolver meu problema? Eu tenho um mês, né? Mas, às vezes, vem para esse lado negativo também. Então, nossa, são poucas sessões. Eu tenho muitas coisas, eu tenho muita coisa para falar. Então, tem um pouco disso também. Então, a ideia errada do tempo, tem alguma outra ideia errada? Assim, tipo, isso aqui é só... vai me colocar em enrascadas, sei lá, coisas nesse sentido. Porque tem gente que tem experiências... como é que eu vou falar? A terapia é experiencial. Né? A pessoa vai lá e vivencia alguma coisa, sente alguma coisa, leva para casa, só na próxima sessão que vem, e às vezes relata que, nossa, eu me senti mal aquele dia, ou não tem coisas nesse sentido. Eu nunca vi nenhum caso desse, nunca atendi nesse sentido, né? Mas tem algumas questões de, por exemplo, achar um pouco chato, porque tem essa questão, né, do dever de casa que a gente fala. Então, às vezes a pessoa quer uma coisa muito pontual mesmo. Então, eu vou chegar, vou falar e vou resolver na sessão. E tem coisa que não é bem assim, né? Então, pelo menos para a TCC, a gente trabalha um pouco mais com isso, né? E vai um pouco além. Então, às vezes, tem essa questão, né, desse receio de, eu vou chegar lá e vai ficar me pedindo para fazer um monte de coisas. Mas, normalmente, a TCC ela é mais bem vista, justamente por essa questão dela ser mais prática, normalmente tem um resultado mais rápido também, justamente pela parte prática, né? Não é só a sessão. E tem a parte também de que as pessoas, às vezes, acham que a gente não trabalha com o passado. Então, eu tenho uma questão aqui, agora é isso, pronto, acabou. Então, a gente foca bastante no seu problema de agora, claro, né? Então, a intenção é amenizar isso, mas isso veio de algum lugar? Então, a gente não pode ignorar todo o seu passado, as suas experiências, a sua infância. Então, a psicanálise, ela é muito conhecida por trabalhar com o passado, né? Então, as pessoas acreditam, a psicanálise é uma coisa, a TCC é outra. Então, a TCC não vai trabalhar com o passado, vai trabalhar com agora. E aí, às vezes, tem esse receio. Nossa, eu tenho uma questão lá da infância, será que a TCC vai me ajudar? Então, pode ajudar sim, porque ela também trabalha o passado, só que de uma forma diferente. Entendi. Então, sensacional. Então, tem, às vezes, mal entendidos em relação ao tempo, em relação a trabalhar com traumas passados, né? Sim. Interessante, interessante. Para quem nunca fez terapia cognitivo-comportamental, como que você explicaria de forma simples como que é o processo? Você falou de umas coisas muito legais, de exercícios e tudo mais. Depois a gente vai querer explorar isso. A gente combina técnicas que trabalham o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, esses três estão ligados. E a gente trabalha muito a observação e como eles estão ligados. Então, a gente pega, né, essa base aí para poder ir para a prática. E essa prática, claro, que envolve observar comportamento, observar emoção, observar pensamento. E ela costuma ser um pouco mais prática, né, e mais rápida, como eu falei. Então, tem isso, né? A gente vai conversar em sessão, mas ao longo da semana eu preciso que a pessoa faça algo a mais, né? Senão fica muito solto. Então, acontece muito de as pessoas não levarem a sério, né? O para casa, eu brinco, né? Vou passar um para casa hoje. Não quer dizer que é toda sessão também, mas às vezes as pessoas não levam a sério. E aí chega na próxima sessão e tudo que a gente fez na sessão anterior se perde. Então, às vezes a pessoa não lembra o que foi conversado, não lembra o que eu pedi para observar, né? Então, por exemplo, se eu for trabalhar um pensamento com você, ou eu preciso identificar qual pensamento causou uma emoção, por exemplo, e aí você me relata alguma coisa que aconteceu na sua semana, e aí eu te pergunto, o que você pensou? Não sei.
O que você sentiu? Não sei. O que você fez depois disso? Não lembro. Uhum. Então, acaba que o processo é mais lento, se a pessoa não leva a sério, né? Uhum. E aquele que quer o resultado muito rápido acaba não conseguindo por negligenciar o exercício, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, ela quer um resultado muito rápido, mas Não ela quer se joga envolver, tudo, né? exatamente, ela joga tudo no colo do profissional. Então você vai aí, você faz seu milagre e tá tudo Uhum. Eu vou ali no certo. shopping rapidinho, na hora que você fizer, eu volto para buscar, né? Exatamente. E aí fica difícil, né? Então é um processo colaborativo. Então eu preciso que a pessoa esteja participando, até no sentido de me dizer o que está acontecendo com ela. Então, se eu proponho uma técnica, então, para essa questão, eu acho que essa técnica vai ser interessante, você topa fazer. Aí às vezes a pessoa fala, topo. Mas é uma coisa que ela odeia fazer, ela não vai fazer, e aí ela volta na sessão seguinte, eu esqueci, não deu tempo, mas você topa fazer? Topo. Então vamos tentar mais uma semana? Vamos. E aí a pessoa vai e adia de novo, não fiz. Então, não gosto de fazer isso, não quero fazer isso, ou eu fiz uma pergunta, não quero falar sobre isso agora. Então, a pessoa precisa ser sincera também, né? Então, a TCC, ela tem muito, né, desse ciclo aí que eu falei de pensamento, emoção e comportamento, e ela é muito da prática. E acaba que o profissional e o paciente, eles têm uma troca maior também. Então, não tem uma questão de, por exemplo, de uma distância, né? Então, não pode conversar, não pode né, sentar frente a frente, não pode ter uma troca mesmo, de dar um abraço, por exemplo. Então, eu já tive pacientes, né, que vieram de outras abordagens, e aí, quando chegou até mim, tinham essa necessidade, assim, da atenção, né? Não só do acolhimento da psicologia em si, mas da atenção de, às vezes, dar um abraço. Então, chega no consultório, a pessoa já chega te abraçando, né? Então, se você tem essa questão de, eu não posso, né, demonstrar um certo afeto, eu não posso abraçar, tem que ter uma distância, né? A pessoa vem abraçar, como é que eu faço, né? Então, tem paciente que precisa da distância, tem paciente que não. Então, a gente tem essa liberdade de poder se aproximar mais ou menos do paciente. Não tem uma regra que precisa dessa distância. Sensacional, sensacional. A gente ouve falar muito de pensamentos automáticos, né? O que diabos são pensamentos automáticos? Como que eles influenciam aí a nossa vida no dia a dia? Como que é isso? Pensamentos automáticos é bem literal. Então, são aqueles pensamentos que vêm de uma forma automática mesmo, como se fosse algo impulsivo. Então, se você está passando por um lugar que é muito bonito e você pensa, nossa, que lugar bonito, você não parou para pensar sobre isso, para analisar. Então, só veio na sua mente. Que lugar bonito. Então, os pensamentos automáticos são esses pensamentos que invadem a nossa mente sem o nosso controle. E aí a gente fala muito sobre os pensamentos automáticos disfuncionais, que são aqueles que trazem algum prejuízo, né? São pensamentos negativos e normalmente eles não estão relacionados com a realidade. Eles têm mais a ver com a crença que a gente tem a respeito de alguma coisa. Então, se eu cometo um erro, então a gente está aqui conversando, falei uma palavra errada. E aí eu penso, nossa, que burra. Eu sou burra porque eu pronunciei uma coisa errada. Às vezes eu estou aqui falando rápido, né, na empolgação, falou errado. Eu não sou burra por isso. Mas às vezes eu tenho uma crença que diz que eu sou burra. Então isso a gente chama de pensamento disfuncional. E é dessa forma que eles impactam, né? Então, ele pode vir dessa forma que não condiz com a realidade e acaba sendo um prejuízo, né? Então, modifica todo o seu olhar a respeito de você, a respeito, né, das suas capacidades, das suas habilidades, e aí acaba influenciando em relacionamento, em trabalho e tudo mais. E tem essa questão também de, às vezes, eles virem muitos, né? Então, não tem um controle, e aí vai mais aí pro ladinho da ansiedade. Nossa, sensacional, sensacional. Quantas oportunidades são perdidas por causa disso, né? Exatamente. E é engraçado porque as pessoas impulsivas, elas costumam relatar isso. Então, se eu tivesse parado para pensar, eu nunca tinha feito aquilo. E muitas vezes dá errado, mas muitas vezes dá certo. E a pessoa que é muito cautelosa, muitas vezes ela perde as oportunidades justamente por isso. Então, eu vou parar, eu vou pensar. Se a pessoa tem um pensamento disfuncional, ela não vai aceitar essa oportunidade. Eu não tenho competência para isso. Eu não vou conseguir fazer. E aí acaba perdendo muita coisa, né? Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois. Entre avaliar e ser proativo, fazer funcionar, né? Exatamente. Muito bom, muito bom.
como a TCC ajuda a gente a identificar esses pensamentos que rolam automaticamente aí na nossa cabeça? Qual que é o macete, assim? Uhum. É interessante porque é justamente a observação. Uhum, Então, você conseguir, pelo menos suspeitar que tem alguma coisa diferente no seu pensamento, já é um passo que você dá. uhum, Então, os pensamentos a gente não tem controle, às vezes a gente nem percebe que eles estão ali. uhum, Então, na terapia, o terapeuta consegue identificar isso, né? Então, uhum, isso daqui parece que não tá muito legal, o que que você pensou na hora? Aí a uhum, pessoa traz o pensamento e aí a gente vai construindo esse quebra-cabeça. uhum, E aí a gente, né, propõe justamente essa observação. uhum, Então, quando esse tipo de situação acontecer, vamos parar, vamos tentar entender o que que você pensou, o que que você sentiu. E às vezes a pessoa fala, na hora eu não consigo pensar. Só veio, foi, não consigo controlar. Mas só de ela estar com isso na cabeça, eu preciso entender qual o pensamento que vem quando tal coisa acontece, ou quando eu me sinto de tal forma. Só uhum. isso já começa a mudar a percepção, já começa a identificar mais os pensamentos. Às vezes fica na dúvida, esse pensamento, ele é um pensamento ok, um pensamento funcional, ou é um Ó, pensamento disfuncional que eu preciso levar para terapia? Na uhum, dúvida, leva tudo para terapia, aí a gente aham, identifica junto. aham. Muito bom, muito bom. Depois de identificar um pensamento, né? Como que a gente faz para questionar ele? Como que faz para questionar, para poder falar, olha, isso aqui não está funcionando bem, Uhum. né? Como é que resolve, né? Uma coisa que eu acho que é principal para identificar se esse pensamento ele faz sentido ou não e para a gente fazer essa mudança é Uhum, você buscar evidências. uhum. Então, tem alguma coisa concreta, real, que te prove esse pensamento? Uau, pergunta boa. Então, se eu tenho um pensamento de que eu sou incapaz de fazer uma tarefa específica, Uhum, tem alguma coisa que me prova isso? uhum, Então, eu fui lá e eu fiz essa tarefa e deu errado. Então, eu acho que eu sou incapaz por isso. uhum, Aí a gente entra no outro processo de analisar, porque às vezes tem uma ansiedade ali que te atrapalhou, enfim, um uhum, passo de cada vez. aham, Mas às vezes, e muitas vezes, inclusive, a pessoa vai tentar buscar essa evidência e não existe. Então, uhum. qual que é a evidência? Eu acho. Tá, mas Uau, isso não é uma evidência concreta, é o que você pensa. uhum, Aconteceu alguma coisa? Ah, porque tal pessoa falou que eu acho que você não vai conseguir. Tá, mas a pessoa achar que você não vai conseguir também não é uma evidência, não é uma coisa concreta. Então, uhum, busque aí. E normalmente as pessoas não encontram. É uhum, claro que tem casos em que a pessoa realmente não tem uma habilidade, ou às vezes ela não conseguiu fazer porque ela estava ansiosa, porque ela estava preocupada. uhum, Né? E aí a gente vai buscar trabalhar isso. Mas na grande maioria das vezes, quando eu faço essas perguntas, a pessoa não consegue encontrar. uhum. Eu tenho até paciente que brinca, né? Quando vem me contar de um pensamento, já fala, tá bom, as evidências, vou buscar evidências, né? Porque é uma coisa que eu Aham, falo muito. aham. Sensacional. É porque a gente é muito desatento dessas coisas, né? O que realmente valida o que a gente está fazendo, né? O que invalida também para a gente buscar soluções. Igual, por exemplo, eu não sei dirigir carro. Bom, se você não tirou carteira, realmente você não sabe, você tem que procurar aprender, né? Aham. Agora, eu não sei falar em público. Aí você vai ver a pessoa o mais popular da escola, toca na banda. Como Uhum. assim, né? Você tá com o público o tempo inteiro. Exatamente. Eu É vejo muito louco. muito pessoas que se comunicam muito bem, que se precisar ir lá na frente da turma ou da Uhum, empresa falar alguma coisa, a pessoa não tem problema nenhum. E uhum. aí a pessoa chega e fala: Nossa, mas eu sou muito tímida. E a gente Aham. fala: Tá, mas de onde vem, né? E aí Uhum. pode ter, claro, a dificuldade de ir, mas você vê a pessoa se expressando e você fala: Nossa, não Uhum. parece. Sim. Então, né, precisa entender assim é uma coisa que realmente é só do pensamento da pessoa, às vezes tem Uhum. alguma coisa ali de sofrimento mesmo, então Uhum. por fora a pessoa tá tranquila, mas por dentro ela tava derretendo. Aham. Acho que temos um caso assim aqui no podcast. Uma pessoa que fala que é tímida e, na verdade, né, se deixar ela com 10 mil pessoas ali, ela conduz todo mundo bem, né? Uhum. Mas tem muito a ver com o assunto também, isso é interessante. Então, Uhum. tem gente que consegue improvisar. Então, eu não faço a menor Uhum. ideia do que eu tô falando, mas eu falo de segurança e tá tudo certo. Uhum. Mas tem pessoas que não conseguem falar de jeito nenhum, e tem Aham. pessoas que, dependendo do assunto, conseguem. Então, eu Uhum. trabalho com isso há 5 anos. Eu Uhum. tenho total certeza do que eu tô falando. Sim. E aí ela consegue ir, mas se for Uhum. sei lá, conversar sobre algum assunto aleatório que ela não estava preparada, ou Uhum. sobre alguma coisa que ela não tem muito conhecimento, aí trava. Uhum. Então, cada caso é um caso. Uhum.
sensacional. Esse caso que você trouxe é interessante porque está no conforto da pessoa, né? Então, às vezes ela domina aquele assunto, mesmo que ela seja tímida, quando fala daquele assunto, surge, né? A habilidade, os detalhes para ela poder falar. Mas se é outra, ela, meu Deus, se eu sair correndo aqui, as coisas Exatamente. complicam. E essa é uma das questões que eu falo com os pacientes também. Então, tem alguns momentos que a pessoa tem essa vergonha de falar em público, tem uma dificuldade, mas é sobre uma coisa que ela gosta muito ou que ela tem muito conhecimento. Então, se agarrar nessa questão, né, de eu sei o que eu estou falando. E às vezes vai falar para uma pessoa que é completamente leiga. Então, se você errar, tá tudo bem, porque a pessoa do outro lado não tá sabendo que tá errado, né? Depois você dá um jeito de mudar a informação e falar, olha, teve um erro, mas ali na hora que você tá falando, que você tá apresentando, não tem o menor problema. As pessoas não vão saber. E aí a pessoa também acaba que não erra, né? Porque ela fica tão segura do que ela tá falando, tão tranquila. Então, é muito medo do julgamento também. Então, como que a pessoa vai te julgar se ela não sabe o que você vai falar, se ela não tem o conhecimento sobre aquele assunto? Então, acaba que a pessoa fica um pouco mais tranquila. E tem uma coisa interessante sobre palestras, né? Tipo, todo mundo foi lá para ver o cara, né? Ou para ver a mulher, né? A menina. E aí, tipo assim, ninguém vai te julgar, quer que você fale, inclusive, né? Exatamente. E a pessoa fica com medo, né? Ai, o que eu vou falar e se a pessoa achar ruim? Mas ela foi lá para te ver. Exato. Então, você tem algo a dizer. E às vezes ela te acompanha em redes sociais, né? Sim, e aí, também. né, a admiração já está instalada ali, né? A TCC fala muito sobre crenças centrais. O que são essas crenças centrais? Por que elas são tão importantes no trabalho? As crenças, elas ditam todo esse processo. Então, Olha esse só. ciclo que eu falei, né, do pensamento, emoção e comportamento, eles estão diretamente ligados às crenças. Então, as crenças, elas são tudo aquilo que a gente acredita sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. Então, se você, por exemplo, teve uma experiência que você construiu uma crença a partir disso, por exemplo, da falta de capacidade mesmo. Então, eu me acho incapaz de fazer qualquer coisa, né? E isso relaciona um pouco também com essas questões do passado. Por isso que eu falo que a gente não pode, né, ignorar o passado. Então, muitas vezes, uma coisa que parece ser boba, que aconteceu na infância, cria, né, esse conceito que você tem sobre você ou sobre as coisas. E aí a gente vai alimentando isso ao longo da vida. Então, quando eu era pequena, eu passei por essa situação, isso me fez acreditar que eu sou incapaz. Só que ninguém tá dentro da sua cabeça para falar, não é verdade, não acredita nisso, né? Então você vai alimentando isso. E aí isso vai aumentando. Então, quando eu era pequeno, eu achei que eu era incapaz. E aí, quando eu cheguei no mercado de trabalho, por exemplo, eu não me candidatei a uma vaga porque eu achei que não era capaz. Então, nem tentei, né? Mas eu, na minha cabeça, achei que eu era incapaz. Então, é tudo aquilo que você acredita. Então, é sua visão de mundo, realmente, né? Ou sobre outras pessoas, por exemplo, o mundo é perigoso. Ou eu vejo muito em mulheres assim, nenhum homem presta. Então, a pessoa não se relaciona com ninguém, porque ela aprendeu que nenhum homem presta. Isso é uma crença. Então, você tem a crença de que as pessoas mentem, de que as pessoas enganam, de que o mundo é perigoso, de que você é incapaz, de que você não é interessante. E aí tem um monte. Nossa. E aí essa mulher que acredita que nenhum homem presta, às vezes tem um sonho de ter família e ferrou, né? Exatamente. Aí é um trabalho difícil. Você não presta, mas eu quero tanto você, né? Exatamente. Tem essa confusão entre crenças? Briga entre crenças? Então, por exemplo, a pessoa quer ter muito família, veio de uma família numerosa, por exemplo, não é o caso da minha esposa, porque a gente está casado, né? Mas ela veio de família com 6, né? São 6 filhos, né? Mais pai, mais mãe, mais primos, mais família lotada, e aí ela ter essa crença e isso ficar chocando uma com a outra, assim, existe esse caso? Você já pegou algum caso assim? Tem. E acontece muito de ou a pessoa repete padrão ou ela vai para o oposto. Então, nesse caso, né? Então, tem uma família muito grande. A pessoa pode falar, nossa, que legal, também quero ter uma família grande. Ou ela pode falar, nossa, que confusão, eu não quero ter filhos, ou eu quero ter um só, né? Então, isso vai de acordo com como a pessoa for formando a personalidade dela. Então, ela pode olhar e repetir, e às vezes ela olha, acha ruim e repete igual.
Olha Ou só. ela pode ir para o oposto. E essas crenças, elas não necessariamente elas são relacionadas. Acaba que, né, ao longo da vida, elas vão se emaranhando ali porque fazem parte da mesma pessoa. Mas tem muito desse choque, né? Então, eu quero ser uma pessoa super comunicativa, eu queria, sei lá, ser um palestrante, eu queria viajar o mundo dando palestras, falando sobre o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não me comunico bem, e aí eu também não busco trabalhar minha comunicação, e aí a pessoa realmente fica estagnada. E normalmente é dessa forma que as pessoas chegam. Então, tem alguma coisa me incomodando? E normalmente é isso. Então, eu quero chegar em um ponto, mas tem alguma coisa que me trava, e a pessoa não sabe que trava é essa. Sensacional, sensacional. Tô gostando demais desse negócio. Mudar comportamento é um desafio gigante, assim, né? Então, como a TCC entra nessa parte e ajudando as pessoas a desenvolver hábitos mais saudáveis e mais funcionais? Como que isso acontece? Assim? Primeira coisa é a pessoa entender que esse comportamento e esse hábito é importante. E é uma coisa que a pessoa precisa visualizar isso na própria vida. Então, acontece muito de, isso aqui é legal, é interessante, eu vejo que é saudável, mas, deixa pra lá, né? Pra mim não serve. Em algum momento da minha vida eu vou fazer, fica uma coisa meio solta. E uma coisa que é importante nesse sentido do comportamento, né? Eu sempre falo, né? Que eu até brinquei que era a base, né? Pensamento, emoção e comportamento. Então, se eu quero mudar um comportamento, eu preciso entender esse comportamento. E às vezes, eu não consigo mudar um comportamento porque eu, por exemplo, fico ansiosa, eu fico triste, eu fico com raiva. E de onde que vem essa emoção? Normalmente do pensamento. Então, eu pensei alguma coisa que me deixou ansiosa e que fez com que eu não conseguisse ter esse comportamento que eu quero. Então, a gente está sempre trabalhando esse ciclo. E eu gosto de ir primeiro no pensamento. Então, quando eu consigo olhar para isso de uma outra forma, então, esse comportamento eu não gosto, eu entendo por que eu não gosto, eu quero mudar por tal motivo, eu acho que eu consigo, eu acho que isso se encaixa na minha vida, aí a gente começa a fazer as coisas fluírem, porque às vezes a pessoa, ela olha para aquilo, ela quer mudar, mas às vezes ela também não tem esse raciocínio todo, né, do todo. Então, isso aqui é legal, mas, não sei se eu quero, eu acho que eu não consigo. Isso aqui é interessante, mas para outra pessoa. Para mim, isso daqui não vale, né? Então, a gente precisa entender realmente esses pensamentos, essas emoções, e aí a gente acaba chegando no comportamento. Qual que é o papel da motivação, Jéssica, nessa parte? Você falou muito interessante. Assim, a pessoa identifica uma coisa boa, sei lá, tem que fazer curso de inglês para poder ascender na carreira. Mas né, onde que tem papel? A TCC vê alguma coisa relacionada à motivação? Ou a pessoa ainda não entendeu de verdade o pensamento? Como é que funciona isso? A motivação, ela está no meio disso tudo, né? Talvez como a base. E é interessante porque essa motivação, ela não é uma motivação geral. Então, às vezes, eu quero ascender na minha carreira. Um pensamento que provavelmente muitas pessoas teriam, né? Que a pessoa do lado de fora te falaria. Por que você não faz um curso de inglês para ascender na sua carreira? Mas às vezes não faz sentido para a pessoa. Ela quer, mas não é uma coisa que realmente faz sentido. Então, isso não basta como motivação. Então, o que é esse ascender na carreira? O que você vai conquistar? Então, eu tô cheio de dívida, eu preciso aumentar meu salário. Então, a minha motivação é pagar as minhas dívidas. Para você pagar suas dívidas, você precisa ganhar mais. Para você ganhar mais, você precisa ascender na sua carreira. Para você ascender na sua carreira, você precisa fazer um curso de inglês. Aí começa a fazer sentido. Então, só o ascender na carreira, às vezes, não faz sentido para a pessoa. Então, isso daqui é interessante, você gostaria? Sim. E aí a pessoa está estagnada. Então, a gente tenta e nada. Então, vamos tentar aprofundar um pouco mais nisso. Então, qual que é realmente o seu objetivo? Então, o que você gostaria para você de verdade? Alguma coisa que te faça se testar.
né? Ou romper com essas travas que você tem, romper com a preguiça muitas vezes também, né? Então, eu tenho que fazer isso, mas acender na carreira, não precisa ser agora, em algum momento, às vezes acontece uma outra coisa que vai me ajudar, assim, ser o curso de inglês, preguiça de ir lá fazer o curso de inglês e tal, muito tempo. Então, a gente precisa encontrar uma motivação que Real, né? realmente seja importante para aquela pessoa. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Eu atendo muitas pessoas que têm questões com o corpo. Então, um monte de gente que quer emagrecer, que quer ganhar massa muscular, e cada um tem um motivo. Eu já atendi um caso muito interessante que o motivo da pessoa para emagrecer era poder brincar com os filhos quando fosse mais velha. Olha, E é uma coisa que sensacional. poucas pessoas pensam, né? Então, normalmente, eu quero me sentir bem comigo mesma quando eu me olho no espelho, ou eu sofro bullying, as pessoas ficam rindo de mim, ou no meu prédio é de escada, eu não consigo subir a escada direito, tenho que ficar parando no meio do caminho. E esse pensamento a longo prazo é muito interessante e muito importante também. E esse caso foi super interessante, porque poucas pessoas vêm com essa demanda a longo prazo, né? Então, eu quero ter filhos. E aí eu fico imaginando, quando eu for mais velha, se eu não tiver condicionamento físico, se eu não emagrecer, eu não vou conseguir sentar no chão para brincar com os meus filhos. Nossa, genial. Então, a gente precisa encontrar o que faz sentido para aquela pessoa. Então, esse geral, né, de eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, tá, mas para quê? Esse para quê, esse porquê, que é o que realmente motiva a pessoa. Então, tem que ser uma motivação personalizada. É interessante isso que você falou, que todo mundo fala de morrer pelos filhos, né? Eu morro pelos meus filhos. Ninguém fala de viver para eles, né? E por eles. Exatamente. Que caso maravilhoso. Sensacional. Estabelecer metas é uma parte importante na TCC. Como que vocês definem metas realistas que realmente motivam a pessoa? A gente começou a brincar com motivação agora, né? Como que você estabelece as metas com seus pacientes? Eu costumo fazer uma comparação com uma escada. Então, a sua meta, o seu objetivo, ele tá lá no final da escada. Então, a gente precisa definir submetas pequenas, que você consiga se visualizar fazendo. Então, às vezes, tem um objetivo que a pessoa considera um pouco maior. Então, eu quero morar no exterior. Então, tudo bem, né? O que é morar no exterior para você? Eu tenho um país específico, mas não falo a língua, eu não conheço ninguém lá, não sei como é que vai ser. Tudo bem, dá um medinho, né? Então, é muito desconhecido, é muito grande, né? Às vezes a pessoa fala, isso aí não é para mim, né? Eu não nasci para morar no exterior, eu adoraria, mas... né? E aí eu costumo falar que se você tem esse sonho, esse objetivo, é porque alguma coisa te indica que você tem capacidade. Então, se eu te falar o que você gostaria de ter agora, independente de tempo, de dinheiro, o que você gostaria de ter? É muito difícil alguém falar assim, eu gostaria de ser dono de uma ilha. Eu não tenho dinheiro para comprar uma ilha. Então, eu não vou pensar em eu quero comprar uma ilha. Às vezes eu falo, eu quero, sei lá, trocar de carro. Eu quero comprar um apartamento. Né? Então, normalmente, esse primeiro sonho, essa primeira resposta que a gente tem é muito dentro do nosso possível. Às vezes a gente acha que não, mas costuma estar dentro desse possível. Então, voltando para o exemplo, né? A pessoa tem esse objetivo de morar no exterior. Então, o que você precisa fazer para morar no exterior? Então, você tem que aprender a língua, você vai, por exemplo, pesquisar sobre a cidade que você tem interesse, para ver qual região que é mais interessante. Então, você vai trabalhar com o quê? Né? Então, você quer ir de uma empresa daqui. Então, eu preciso entrar na empresa tal, para depois tentar me transferir para o país tal. Ou então, não, eu quero ir na cara e na coragem, e eu sou autônomo, e eu vou descobrir lá. Então... a gente vai montando esse passo a passo. Porque se você olha para o seu objetivo final, morar no exterior, assusta. Então, nossa, realmente uma mudança enorme. Mas se eu te falar, você precisa entrar na internet agora e pesquisar sobre essa cidade. Espera que eu vou fazer. É um objetivo muito tranquilo, né? É uma meta tranquila. Então, você consegue se visualizar fazendo uma pesquisa na internet. Você consegue... fazendo viagens, né, para visitar o país. Exatamente, fazendo uma viagem ou juntando dinheiro para fazer essa viagem. Então, antes de me mudar, eu quero ir conhecer para ver como é, até para escolher, né, o bairro que eu quero e tudo mais. Então,
Porque às vezes a viagem em si também é uma coisa grande, né? Então, eu não ganho tão bem e a passagem é muito cara. Então, tudo bem. Então, vamos fazer um planejamento para você juntar dinheiro para você fazer essa viagem. Então, quando você olha esses objetivos pequenos que você se visualiza fazendo, é muito mais fácil. Sim. E à medida que você vai fazendo, eu brinco que é subir um degrau da escada. E quando você assusta, você se vê em movimento a caminho do seu sonho, do seu objetivo. Então, o meu objetivo é esse, e quando eu assustei, eu já fiz um monte de coisa para poder estar lá. Então, agora parece menos impossível, menos improvável. Sensacional. Então, tem uma meta lá no alto da escada e tem submetas para tornar possível chegar na meta no final da escada. Sim. Nossa, sensacional. Vou marcar uma consulta com você. Em relação a paciente-terapeuta, é diferente na TCC? Tem alguma coisa diferente das outras linhas de terapia? Qual que é o papel do psicólogo aí nessa interação? É mais diretivo, não é? Mais passivo? Espera o paciente chegar nas conclusões? Como que é isso? Na TCC, tem a parte que eu já falei, né? De você não precisa se manter afastado do paciente, não precisa ter essa distância. Então, você pode ter essa proximidade e, pelo menos no perfil de paciente que eu costumo receber, é muito importante. Então, eu recebo muito paciente que precisa sentir essa atenção, esse carinho, né? Então, por mais atenção que você dê para o seu paciente, cada um expressa de uma forma, né? Então, tem abordagens que não é muito interessante, né? Mas na TCC e, né, no que eu vejo, assim, das demandas que eu recebo, a gente pode fazer e em muitos casos a gente deve. Então, já tive paciente, felizmente já faleceu, mas que ele falava isso comigo, ele falava assim: quando eu for fazer as minhas coisas, eu vou te levar junto comigo. Quando eu for fazer um exame médico, quando eu for fazer uma consulta, que esse povo não sabe atender gente, não. Ninguém fala comigo direito. E às vezes a pessoa fala, mas é porque ele tinha essa necessidade realmente de uma fala com carinho, de mostrar que importa, né? Então, apesar das outras abordagens também demonstrarem, mas de uma forma um pouco mais contida, a TCC pode ter essa troca maior, né? E aí a gente pode ser mais diretivo, sim. A gente não pode ser muito claro e mostrar exatamente, olha, esse é o seu problema e você precisa fazer tal coisa para resolver. Porque isso é uma coisa que a pessoa precisa descobrir sozinha, né? Então, não adianta eu falar com você, por exemplo, você tem que parar de falar tal coisa sobre você mesmo. Se para você não fizer sentido, se você não vê isso, é diferente, né? Então, tem muitos casos, assim, de que às vezes eu conheço, por exemplo, a esposa do paciente, aí ela fala, nossa, mas eu tô com uma raiva, eu não sei se eu tô com raiva ou se eu te adoro. Porque ele chegou em casa falando que você falou tal coisa na sessão, tem 10 anos que eu falo isso pra ele, e ele nunca ouviu, né? Então, na sessão não é que eu falei pra ele, eu levei ele a ver isso. Então, se tem alguém de fora falando, se eu te falar que a minha blusa é azul, você não vai acreditar, porque você não tá vendo ela azul. Então, a pessoa precisa ver para acreditar e fazer sentido. Porque senão ela vai até seguindo, assim, né? Então, tudo bem, a psicóloga falou que eu tenho que fazer tal coisa. Mas ela não leva muito para frente. Então, ela precisa realmente ver e acreditar naquilo. Aí, sim, ela consegue seguir. Então, a gente pode né, não ser tão amplo assim nas orientações, pode ser mais diretivo, mas a pessoa precisa encontrar o caminho dela sozinha. Um psicólogo de TCC é uma lanterninha na cabeça da pessoa, ajudando ela a visualizar o caminho. Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela, inclusive, fala exatamente isso. Ela fala, vem a Jéssica com a luzinha dela, a lanterninha dela, e me ajuda a atravessar o caminho escuro. Sensacional. Muito bom. A TCC é focada no presente, aí você falou um pouquinho disso no início, né? Nas questões do paciente, mas como fica o passado dessa pessoa, assim? Fala um pouco mais disso. Como que a TCC lida com o passado do paciente? Isso precisa de grandes relatos? Você vai numa espécie de questão pontual do passado? Você deixa o relato livre para você identificar o que
O que é mais contundente? Como que é? A primeira coisa que eu faço é olhar a demanda atual. Então, não adianta eu tentar olhar para o passado dessa pessoa, de tentar encontrar de onde aquilo veio, se a pessoa está em sofrimento agora. Uhum. Então, primeiro a gente ameniza essas emoções até a pessoa dar conta de lidar com isso. Uhum. Então, se a pessoa está em sofrimento, né? Às vezes chora muito em sessão, adianta eu falar, como foi a sua infância? Em algum momento você ouviu tal coisa na sua infância? A pessoa não quer saber, a pessoa vai brigar comigo, né? De eu tô te falando que aconteceu tal coisa ontem. O que você tá perguntando da minha infância, né? A pessoa não consegue nem entender qual que é o sentido daquilo. Sim. Então, primeiro, eu trabalho agora para amenizar isso. E quando a pessoa tá um pouco mais estável, aí a gente vai um pouco para o passado. E esse passado não necessariamente é a infância, às vezes é 2 anos atrás. Para a gente tentar encontrar o que criou aquilo. Então, eu me sinto muito ansiosa. Isso foi a partir de uma certa época. Ou então, eu sempre acreditei que eu era incapaz, que eu era improvável de ser amada, por exemplo. Então, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu recente. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais para trás, lá para a infância. Né? Então, um caso, por exemplo, se uma criança está ali tentando, sei lá, fazer o próprio leite com Toddy sozinha. E aí ela tá lá fazendo, e aí ela derruba e faz bagunça. E aí a mãe vai e briga. Sim. Nossa, você fez uma bagunça, deixa que eu faço. Né? E que é uma coisa muito comum. E é uma coisa que a gente não costuma dar um peso para isso. Só que às vezes a criança dá. Então, só nisso, às vezes ela interpreta. Eu não dou conta de fazer nada. E aí vira ela uma crença leva. central. Exatamente, vira uma crença e ela vai levar isso. Às vezes, lá no trabalho dela, ela tá se achando super incompetente porque na infância ela derrubou o leite que ela estava fazendo e a mãe brigou e falou: Nossa, você fez uma bagunça. E acontece muito disso, né? Às vezes, até de um cuidado, né? Não é nem de brigar pela bagunça, mas às vezes pelo cuidado. Não, não faz isso que você vai machucar, deixa que eu faço. E aí a criança vai entendendo, né? Ah, então eu não consigo fazer. Sempre que eu vou tentar, minha mãe tira as coisas de mim e fala, deixa que eu faço, então é porque eu não sei fazer. Né? E claro que isso não é geral, então não é toda criança que passa por isso que ela vai criar essa crença. Sim. Mas é um exemplo, né, de como essas coisas podem se criar. Então, muita crença, ela vem dessas vivências da infância, às vezes vem de outros acontecimentos da vida, um pouco mais recentes. Então, o passado, ele entra aí, na hora que a gente vai investigar de onde que está vindo essa crença, de onde que está vindo aquela emoção, aquele comportamento ali que é disfuncional, e aí a gente começa a trabalhar um pouquinho do passado. Maravilha, maravilha. E quais são os principais transtornos ou dificuldades que a TCC pode ajudar? Assim, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo? Quais você lida com mais frequência, assim? A TCC, ela pode trabalhar com qualquer um deles, né? Ela tem essa efetividade e ela é muito recomendada, inclusive. Eu recebo muito paciente que fala, meu psiquiatra pediu para eu procurar a TCC. Então, acredito que por esse resultado visível, né? Então, a gente vê as coisas acontecendo justamente pela parte prática, né? Então, nas outras abordagens, às vezes acontece do progresso ir acontecendo e o paciente não consegue ver porque é muito ali da sessão, da conversa, e aí todo mundo ao redor vê e a pessoa não. Então, quando a gente coloca isso na prática, o paciente costuma ver um pouco mais rápido. Então, a gente consegue trabalhar com qualquer um, né, qualquer demanda, mas, né, a demanda que eu mais recebo é ansiedade e relacionamento. Então, é o que mais aparece. Assim, as pessoas têm ansiedade sobre o que, normalmente, no consultório? Você pode falar? Posso. Muito, às vezes é sigilo, né? Mas não tem problema que eu não vou entregar nada, não. Mas tem muito de ansiedade consigo mesmo. Justamente por essas crenças, né? Muito de incapacidade. Por isso que eu falei muito da crença de incapacidade. Porque é o que mais aparece. Mais aparece. E aí aparece de diversas formas, né? Então, pode ser ali numa timidez, pode ser em se arriscar e fazer coisas novas, pode ser em dificuldade de aceitar uma proposta legal que apareceu. Então, normalmente, a ansiedade ela está muito relacionada a isso. Muito bom. A famosa exposição nos casos de ansiedade, como que isso funciona na prática? Por que é tão importante para o TCC essa exposição ao objeto de dor, né, do paciente? É um processo que ele precisa ser feito com muito cuidado.
Então, Opa. se é uma questão que a pessoa tem, né, ela tem um sofrimento com aquilo, então a gente não pode simplesmente pegar e colocar a pessoa ali, né? Então, Uhum. por exemplo, eu tenho muito medo de um animal específico. Eu vou pegar e Uhum. colocar na frente da pessoa, a pessoa vai, sei lá, desmaiar, né? Ela não vai Aham. conseguir lidar com aquilo. Sim. Então, a gente começa aos poucos, né? Então, vamos conversando sobre esse animal, vamos pesquisar sobre o animal, vamos ver fotos do animal, vamos ver Uhum. o animal de longe, Uhum. depois um pouquinho mais de perto. Eu posso chamar isso de dessensibilização? É isso? Sim, sim, Uhum. exatamente. Legal. Então, a pessoa vai se acostumando com aquilo, e aí, Uhum. enquanto isso, ela está lidando com essa visão que ela tem a respeito desse animal, por Uhum. exemplo. Então, se eu tenho medo desse animal, é porque eu tenho alguma crença a respeito disso. Ou Uhum. às vezes alguma vivência, né? Então, eu tenho medo de cachorro porque quando eu era pequeno o cachorro me atacou. Pode Uhum. ser, né? Uhum. Então, a gente vai trabalhando esses pensamentos a respeito disso, enquanto a pessoa vai entrando em contato, mas bem gradual, né? Uhum. Para a pessoa não acabar regredindo também. Então, Uhum. vai bem aos pouquinhos e a pessoa que vai ditando. Então, tá ficando mais tranquilo. Não é uma vez, né, que a pessoa pesquisou, Aham. uma vez que a pessoa viu o animal de longe. Então, a gente vai fazendo várias vezes aquele mesmo exercício até a pessoa ficar mais tranquila. Então, Uhum. não, já tô ficando mais tranquila, parece que o medo tá menor, ou às vezes, de longe, assim, eu nem tenho medo mais. Aí a gente vai aproximando mais. Então tem dessensibilização e tem uma ressignificação do conceito que ela deu para aquilo, né? Sim, sim. A Uhum. gente chama de reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva. Então, você pegar esse pensamento ou essa crença e você mudar o significado daquilo. Uhum. Então, claro que, né, de acordo com o que realmente acontece. Então, às Uhum. vezes, a gente pensa sobre algo e isso não é funcional, isso não tem a ver com a realidade, mas às vezes a gente pensa sobre algo que a gente realmente tem. Então, Uhum. realmente é uma coisa que a gente precisa desenvolver, Sim. né? Mas quando a gente tem algo que a gente precisa mudar o significado, a gente faz essa reestruturação cognitiva, que é mudar o significado daquilo. Então, Uhum. cognitivamente, eu tenho essa crença, eu tenho o que eu acredito sobre isso, e aí Uhum. aos poucos a gente vai mudando até que a pessoa tenha automaticamente um novo conceito sobre essa questão. Uhum. E aí o ápice desse momento é quando a pessoa te traz a percepção. Pode ser sim ou não? Sim, sim. Quando a pessoa consegue perceber sem que eu aponte. Uhum. Sim. Então, às vezes ela traz uma situação e ela sempre traz junto o pensamento automático distorcido, né? Uhum. Disfuncional. Uhum. Então, ela vem trazendo a situação e aí eu sempre pergunto, claro, né? Da emoção, do pensamento, o que você pensou? E aí Uhum. vem sempre aquele disfuncional. E aí, em algum momento, a pessoa traz o outro e é engraçado porque não é uma coisa que, finalmente eu consegui mudar, né? Então, Uhum. normalmente, a pessoa só fala com a maior tranquilidade. Uhum. Eu fico super empolgada e a pessoa nem Não entendeu, percebeu, né? né? Mas o que aconteceu, né? Uhum. E aí eu falo, você percebeu que você pensou isso, isso e isso? Antes você pensava outra coisa. Aí a pessoa, Uhum. nossa, é mesmo? É o momento, o momento ahá, né? Muito bom, Exatamente. muito bom, muito bom. Mindfulness e outras técnicas de atenção plena são usadas pela TCC? Como que elas se encaixam nessa abordagem? Uhum. Muito legal usar isso, porque ajuda muito nessa identificação do ciclo, né, de pensamento, emoção, comportamento. Uhum. Então, se a pessoa não estiver atenta ao presente, como que ela Uhum. vai saber o que que ela pensou naquele momento, o que que ela sentiu naquele momento, o que que ela fez a partir, né, daquela situação? Então, Uhum. principalmente pensamento, emoção, como normalmente é uma coisa assim mais forte, né, fica mais Uhum. perceptível. Mas o Sim. pensamento costuma passar batido. Uhum. Então, essa atenção ao presente, que né, faz Uhum. parte do mindfulness e das outras práticas, né, de meditação e tudo mais, trabalha muito isso, atenção ao agora. Uhum. E essa atenção ao agora ajuda muito a identificar todas as questões que a gente trabalha. Então, Uhum. todas as perguntas que eu faço, elas são mais facilmente respondidas quando a pessoa ela trabalha essas técnicas. Uhum. E você ensina mindfulness desde a primeira sessão? Você identifica um momento adequado de oferecer isso para o paciente? Você falou que tem Uhum. muitos pacientes com ansiedade, né? Uhum. Aí depende muito do caso, da demanda, do estado que a pessoa está com aquilo. Uhum. Então, tem pessoas que elas vêm como um sofrimento, mas elas estão lidando com aquilo de uma forma um pouco mais tranquila. Uhum. Tem gente que chega muito desesperado, com muito sofrimento. Então, Sim. a gente demora um pouco, né? Então, tem
tem momentos em que, se eu sugerir isso, a pessoa vai até rir, falando, não tem a Uhum. menor condição, não consigo Sim. controlar pensamento nenhum, imagina focar no agora, não dá. Então, Uhum. a gente precisa trabalhar um pouquinho esses Uhum. pensamentos, né? Dar uma acalmada, e aí Uhum. depois a gente consegue vir com essas técnicas. Sensacional. Muito bom. No seu consultório, qual que é a queixa mais comum, fora a ansiedade, que você escuta mais, assim? Porque, por que eu estou fazendo essa pergunta? Parece repetitivo, mas tudo virou ansiedade na internet, né? Você coloca no YouTube, nenhuma outra emoção existe. Angústia, Aham. né? Depressão, tristeza, luto, nada. Tudo ansiedade. Uhum. Qual outra emoção surge, assim, no consultório? E que Uhum. a pessoa traz para você? Que Uhum. normalmente é a ansiedade, né? Uhum. É interessante porque às vezes a gente precisa trabalhar as emoções primárias. Olha Então que a legal. pessoa vem justamente com ansiedade, né? Mas tudo bem. E além disso, né? Então Uhum. tem uma tristeza, tem um medo. Então às vezes a gente precisa realmente ir para o mais simples, né? Até para a Uhum. pessoa se entender. Então, essa ansiedade, de onde veio, por quê, o que aconteceu? Então, a ansiedade pela ansiedade normalmente fica ampla, né, para a pessoa que está Uhum. sentindo. Então, tá, Sim. é uma ansiedade relacionada ao quê? Uhum. Então, eu fiquei ansioso porque eu estava com medo de tal coisa, por exemplo. Uhum. Então, trabalhar essas emoções costuma ser interessante também. Uhum. Mas, pelo menos para mim, né, além da ansiedade, chega muito transtorno de humor. Nossa, tom de humor legal. Fala E mais. às vezes se confirma e às vezes não. Uhum. Então, acontece muito de chegar, principalmente bipolaridade. Hum. E é interessante porque dentro de cada transtorno tem as particularidades do paciente, né? Então, Uhum. tem paciente que chega super tranquilo, né, no Uhum. sentido de lidar com a terapia. E como é que a gente tem que fazer? Eu quero melhorar, eu tenho que fazer isso, eu vou lá e eu faço. Tem paciente que chega assim, que não consegue nem me escutar direito e Uhum. que às vezes, né, não aceita muito o diagnóstico. E Uhum. aí, se eu proponho alguma técnica, a pessoa não quer fazer. Já tive paciente até que levantou a voz comigo durante a sessão porque ficou bravo com o que eu estava falando. Uhum. Então, a gente trabalha de acordo com cada pessoa, né? Então, a gente vai sentindo ali para ver essa daqui eu posso, né, ir mais diretiva realmente, e esse daqui não. Vamos com cuidado. Às vezes não pode usar o nome do transtorno. Já tem de casos em Uhum. que o paciente não sabia qual era o diagnóstico, né? Uhum. Achava que era ansiedade, porque ele Uhum. dava bem com isso, justamente porque todo mundo tem ansiedade, né? Sim. Então tá tudo bem. E aí a pessoa não sabia. Então eu Uhum. tinha contato com a família, e aí a família ia me atualizando, né, de coisas mais específicas, né, do tratamento, como psiquiatra e tudo mais, que a pessoa não sabia informar, porque ela não sabia direito o que estava acontecendo. Uhum. Então, a gente precisou lidar dessa forma, porque se falasse que a pessoa tinha o transtorno, não aceitava de jeito nenhum. Olha só. Então, para mim, chega principalmente ansiedade, né? Uhum. Questões de relacionamento, que aí não é um transtorno, né? Uhum. E transtorno de humor também Uhum. chega bastante. Dos relacionamentos, o que chega mais pra você? Qual que é o relato de quem reclama de relacionamentos? Uhum. É interessante porque chega muito de pai ou mãe com filho. Ó, que Não é legal. relacionamento de casal, né? Aham. Claro que tem, mas normalmente não é demanda principal. Quando é Uhum. demanda principal, costuma ser de pai e filho. Uhum. E, pelo menos para mim, chega muito os pais e não os filhos. Porque a Olha. gente escuta falar mais do filho, né? Uhum. Ai, a minha mãe é muito controladora, né? Então, Aham. tem muito disso, e, né? Eu tenho colegas que têm muito desses casos, mas eu recebo mais os pais. É Uhum. interessante, né? Uhum. E aí eles vêm assim, eu não sei como que eu falo com meu filho, eu não sei, né? Eu tentei falar, eu tentei fazer, e eu tenho um paciente que fala assim, aconteceu isso, isso e isso, eu fiz isso, isso e isso, eu tô errada. Eu Aham. Que falo, mas legal. por que você acha que tá errada, né? Aham. Eu fiz tal coisa, mas eu fiz escondido. Será que eu tô errada? Falei, mas se você fez escondido, talvez porque você acredite que você tá errada, né? Se você Aham. acha que você tá certa, por que você, né, escondeu? Uhum. Então, chega muito pra mim relacionamento de família. Ó, legal. Sensacional. Pra mim que sou constelador é maravilhoso, É né? legal, Esse né? relato. Muito interessante. Acho que as coisas vão mudando também com o tempo, né? Uhum. Há um tempo atrás era mais relacionamento de casal, né? Mas Uhum. ultimamente parece que os pais estão mais preocupados em entender os filhos e os filhos mais preocupados de entender e lidar com os pais também. Uhum. Uhum.
pessoas estão ficando mais conscientes, né, da convivência familiar, né? Sim. É muito legal. Qual que é o caso mais desafiador e depois o mais gratificante que você já acompanhou com o TCC? Qual que foi o mais difícil que você falou assim, nossa, Sandro, acho que eu não vou conseguir não. Tem 2 casos que são muito interessantes, assim, para mim. O Uhum. primeiro foi ainda na faculdade, eu ainda era estagiária, Ah, e eu recebi esse caso, e aí quando me passaram já falaram: "Ó, se prepara, essa pessoa é muito difícil, tem muitos anos que tá aqui, não recebe alta de jeito nenhum". E aí eu fui morrendo de medo, né, eu falei: aham. "Nossa, vai acabar comigo essa pessoa, vou desistir da clínica". E foi completamente diferente. Então, Ó, quando eu ia fazer supervisão de estágio e eu, né, trazia os relatos da sessão, as pessoas falavam: "Não, você pegou o paciente errado. Não uhum, tem como ser essa pessoa". Eu falava: "É ele mesmo". aham. E a questão dele, né, da dificuldade dele era justamente a atenção. E Hum, aí, pelo que ele me relatava, parece que as outras estagiárias não tinham tanto interesse na clínica, então não tinha realmente a escuta. Então eu parei e nossa. ouvi. E Uhum, aí ele teve alta. Ele conseguiu lidar com as questões dele e teve alta. uhum, Então, o paciente super difícil, ele não era tão difícil, ele só precisava ser ouvido. uhum. E o outro caso, que é super Caramba. interessante também, é de uma paciente que ela foi diagnosticada com TOC e a Uhum. gente estava na pandemia. Ou, Então, foi hum, super difícil, mas foi uma paciente que eu me surpreendi porque foi muito fácil o tratamento dela e ela teve alta num tempo muito curto. Eu fiquei uhum, impressionada, porque ela era muito determinada e ela era uhum, muito focada no tratamento. Então, uhum, eu quero melhorar e o que que eu preciso fazer? E aí, né, a gente ia trabalhando juntas, eu propondo as técnicas e ela aceitava e ela aplicava direitinho e uhum, chegava na outra semana e aí chegou num ponto que eu falei: "Mas por que que você tá vindo pra terapia?" uhum, Ela: "Não, mas é porque aconteceu isso, isso, isso". Eu falei: "Sim, mas você percebe que no seu relato você trouxe a situação, o acontecimento, você já trouxe a resposta? Você já uhum, entendeu o que que aconteceu, o que que precisava fazer, você resolveu o problema, você tá vindo aqui só pra me contar". uhum, E aí ela ficou um tempo insegura, ela falou assim: "Não, mas eu ainda preciso de você". E aí a gente ah, ficou mais um tempinho ali, só uhum, pra ela se acostumar a não ter esse apoio de qualquer coisa eu vou pra terapia. aham, E aí depois ela teve alta. Então ela muito rápido conseguiu lidar com as questões e era um caso que ela tinha algumas comorbidades, então ao longo do processo, né, ela foi na consulta com o psiquiatra e ela acabou tendo outros diagnósticos também, que ela não uhum, fazia ideia que ela tinha autismo, por exemplo, ó, e ela descobriu no meio desse processo tentando melhorar essa questão do toque. uhum, Então foi super legal assim o processo dela e a determinação dela, porque às vezes a pessoa vem com um diagnóstico, né, e se rotula muito. Ah, eu não consigo fazer porque eu tenho isso. uhum, Ah, eu não dou conta porque eu tenho aquilo. Mas se você faz o tratamento certinho, você consegue fazer qualquer coisa, né? uhum. Não há impedimento. Então Sim. você pode seguir com isso, você pode seguir com o seu sonho, com o seu projeto, você pode fazer o que você quiser. Então, Uhum, quando é um transtorno, né, que é um pouco mais delicado, que às vezes a pessoa tem crises, uhum, é um pouco mais complicado realmente, mas se a pessoa está fazendo tratamento certinho, com medicação, com terapia, vive uma vida normal. E às vezes, no impacto de receber o diagnóstico, a pessoa já trava e já se coloca numa caixinha. Eu uhum, tive uma paciente que ela ficava adiando o retorno no psiquiatra, porque estava com uma suspeita de transtorno de humor uhum, e ela tinha medo de receber o diagnóstico, então ela uhum, ficava adiando. E ela ia uhum, estudando o transtorno e ela falava, ai, eu tenho isso mesmo. E ela aham, ficava adiando. E aí eu falei com ela, mas o que que vai mudar se você receber o diagnóstico? Você vai uhum, mudar de personalidade? Você é a mesma pessoa. A diferença é, você vai saber o que você tem e você vai conseguir trabalhar isso da melhor forma. Porque uhum, como que você vai fazer um tratamento específico para sua, né, para o seu transtorno, para o seu diagnóstico, se você não sabe o que é? uhum, Então, a única mudança que você tem com isso é positiva. uhum, Porque sem o diagnóstico, você continua tendo o transtorno. Você não uhum, muda a pessoa que você é. O sim, que vai mudar é que talvez você não vai ter crise. uhum, E aí ela foi e marcou a consulta. aham. Sensacional, você é top mesmo. Fiz uma boa escolha de chamar você para cá, muito bom. Só uma constatação, importância da participação ativa do paciente no processo, né?
Com certeza. Nossa. É o principal. Eu até brinco, assim, quando o paciente fala, nossa, muito obrigada, a sessão foi incrível, ou eu consegui a evolução tal, eu falo, assim, eu agradeço o agradecimento, mas o mérito é seu. Foi você que fez. Eu te ajudei, mas foi você que fez. Então, o quanto que a pessoa desenvolve e em quanto tempo depende do compromisso dela com o tratamento realmente. Então, não adianta eu ficar lá falando, propondo técnica, se a pessoa não está interessada em fazer, se ela não coloca em prática, né? Então, é importante essa sinceridade, né, que eu falei antes de isso daqui eu não gosto, isso daqui eu não quero fazer, isso daqui eu não quero falar agora, porque a gente consegue avançar melhor assim. Então a pessoa precisa realmente participar. Então, se não quer fazer alguma técnica e não fala, ou se ela esconde alguma coisa, né? Então, tem alguma coisa acontecendo na minha vida e eu não vou falar. Às vezes acho que é coisa boba, Sim. né? E já aconteceu muitas vezes da pessoa falar assim, tem uma coisa que eu tô te escondendo tem um bom tempo, mas é porque é bobo. E aí, quando a pessoa falou, era justamente o que a gente precisava para avançar no tratamento. Eu falava, não tem nada que é bobo. Se você pensou, você sentiu, traz. Não importa qual que seja a questão, traz, porque tudo aqui é importante. Então, isso é muito importante, né? Da pessoa estar presente, da pessoa estar ativa, dela participar, dela ter interesse. Porque eu posso estar interessada na melhora dela, mas se ela não tiver, a gente não avança. Eu não consigo fazer sozinha. Sensacional. Tá vendo, pessoal? Se comprometa com o seu tratamento. Temos uma psicóloga extraordinária aqui que acabou de confirmar isso para nós. E para estabelecer esse compromisso, eu quero que você já se inscreva no canal e dê um like que merece, né? Excelente a atuação da nossa profissional. Jéssica, tecnologia tem influenciado na prática da TCC? Existe algum aplicativo, alguma ferramenta online que pode ser uma estratégia complementar aí da TCC? Sim, a gente tem dois lados, né? E ultimamente surgiu um lado, de certa forma, negativo, que é a inteligência artificial. Então, eu escuto muito pessoas relatando que elas conversam com a inteligência artificial. Então, eu tenho um problema. Ao invés de eu buscar uma terapia, eu converso com a IA. E aí ela vai dizendo, né, as coisas, eu vou seguindo, eu vou conversando, vai me ajudando. Só que em alguns momentos, né, pode ser interessante de ser utilizada, né? A inteligência artificial ela surgiu por um motivo, mas ela não tem essa sensibilidade humana. Então, ela tem ali uma certa programação de respostas e, né, vai identificando também, né, por algoritmo, o que você gostaria de ouvir, né, o que você costuma falar, o que você costuma pesquisar. E é um padrão. Então, ela não vai, por exemplo, identificar em você alguma coisa. Então, você está me relatando uma coisa, mas eu estou vendo em você outra. Exatamente. A linguagem não verbal é perdida completamente. Exatamente, ela não consegue fazer isso. Não, é genial. Então, tem muita coisa por trás do processo terapêutico que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Então, você pode conversar, mas não usa isso como um tratamento, porque às vezes até piora, né? Então, às vezes tem uma situação que eu errei, eu estou na dúvida se eu errei ou não. Dependendo de como for seu algoritmo, às vezes a IA te tranquiliza. Mas às vezes você precisava fazer alguma coisa para melhorar aquilo, porque você realmente errou. Para você não errar mais, para você, sei lá, se desculpar com alguém, né? Para você desfazer o seu erro, né? E aí, não, a IA falou que tá tudo bem. Ela falou para eu não me preocupar, né? Então, é muito delicado. Então, nesse ponto, influencia de uma forma negativa, não só a TCC, né? Mas qualquer processo terapêutico. E tem o lado positivo também, né? Que pode auxiliar. Tem até um aplicativo que eu costumo indicar para os pacientes. E normalmente eles não gostam muito de usar aplicativo, não, vou ser sincera. Tem muito paciente que fala, não, vou guardar na minha cabeça. Mas os que gostam de usar nesses recursos ajuda bastante, que chama Cogni. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é justamente para isso, para você anotar como você está se sentindo, o que você pensou, qual que foi, né, o seu comportamento a partir daquilo. Então, ele tem a estrutura justamente para você ir preenchendo desse ciclo, né, que a gente trabalha na TCC, do pensamento, emoção e comportamento. Então, ajuda muito. Mas, além do aplicativo,
qualquer outra função pode ser usada como recurso. Então, a agenda do seu celular para você, né, ajudar você a se organizar. Às vezes, um alerta no seu celular, né? Então, tem gente que começa a produzir e não para descansar, não para Ó, comer. ó, nossa! Olha a dica Além aí, de ó. psicólogo, é vidente. Intriga da posição. Não é? Então, tem essa questão do alerta, né? Então, já tive paciente que fez isso. Então, tem que colocar um alerta para o horário de almoçar, um alerta para o horário de fazer uma pausa, né? Então, tem gente que não Tomar água. consegue se comprometer com eu vou fazer essa atividade no meu dia, e aí eu faço uma pausa. Depois eu faço outra atividade, faço outra pausa. Não, a pessoa começa uma, já vai me dando na outra. Ai, mas é porque tinha muita coisa para fazer. E aí, às vezes, chega no final do dia, a pessoa está esgotada. Né? A pessoa literalmente só dorme. Só que aí o dormir não é um tempo de descanso. Né? A pessoa, às vezes, tem o sono agitado, acorda mal, no outro dia já vai produzir de novo. Então, alerta no celular é interessante, né? Tem um outro ponto que atrapalha também, que é as redes sociais, né? Então, tem a função muito positiva de conhecimento, de divulgação, né? De pesquisa, mas principalmente Instagram, as pessoas usam muito do jeito errado. Sim. Então, seguem pessoas que, por exemplo, afetam na autoestima. Então, eu não tô bem comigo mesma, com o meu corpo. E aí segue um monte de gente que tem o corpo que acha perfeito. E às vezes não consegue usar isso como motivação. Só olha e fala, nossa, eu realmente tô péssima, tô horrorosa, tô feia. Né? É a questão da aceleração das coisas também, né? Então, tem outras redes sociais também, mas a primeira que me vem, assim, é o Instagram. Então, é tudo muito rápido, muito colorido, né? Então, os vídeos vão ficando curtos também, né? Então tem que ser tudo muito corrido. E aí quando você para com o Instagram ou com outra rede social que você está usando, a sua mente ainda fica acelerada, né? Então tem muita gente que fica ali no Instagram ou sei lá, no TikTok, e aí desliga o celular e vai dormir. E aí fala, nossa, mas eu tô com uma dificuldade de dormir, eu durmo mal, demora a dormir. Mas sua mente precisa de um tempo para ela entender que tá na hora de dormir. Você tá ali com um monte de estímulo. E aí você, de repente, fala, tá bom, agora é hora de dormir, ela vai desligar de uma vez? Não tem como. Caraca, talvez as pessoas não tenham consciência, né? Aceleração do pensamento, depressão e autodepreciação, porque tá vendo uma coisa irreal. Às vezes o corpo perfeito, cheio de cirurgias e um tanto de trem lá que não é real, né? Atrapalhando no sistema de sono da pessoa, no ciclo circadiano, da pessoa descansar e levantar energizado no outro dia. Né? Talvez tomar consciência dessas coisas sejam importantes, né? Então assistam o podcast com atenção, né? Para vocês poderem aprender sobre essas coisas. Para quem está pensando em procurar a TCC, quais são os sinais de que essa abordagem pode ser uma ótima escolha para a pessoa? Uma coisa que os próprios pacientes falam muito é desse resultado um pouco mais rápido. E aí, essa questão do rápido pode ser relativa, né? Como eu falei, pode ser só da percepção dele. Então, eu percebo que eu estou evoluindo mais rápido porque tem as questões práticas, né? Então, já aconteceu de eu atender uma pessoa e ela na primeira sessão falou assim, adorei porque você conversou comigo, você já propôs coisas e eu fui numa outra psicóloga que ela só me ouviu. Né? Então, às vezes é importante só ouvir, mas o paciente, né, dependendo do paciente, se ele não conhece, né, da psicoterapia, se nunca fez antes, às vezes não vê valor nisso, né? Então, essa questão de ver as coisas acontecendo, né? Então, eu quero um resultado mais rápido, eu quero um resultado que eu veja acontecendo, né? Então, tem gente que tem muito dessa questão da ação. Então, eu escuto muito, assim, né, até de conhecidos. Eu não quero ir lá para ficar conversando. Não conversar, eu converso com um amigo, né? Aí a gente dá, né, uma respirada funda para falar, não é assim. Mesmo que o psicólogo esteja só te ouvindo, ele não está só ouvindo. Você está vendo ele só te ouvir, mas dentro da cabeça dele você não sabe todo o planejamento que ele fez de tratamento, de técnica que ele pode usar, né? Aí toma esse puxão de orelha aí, tá vendo? Então, o paciente, ele costuma não ter paciência para o processo. E na TCC, por ver esse avanço, né, o caminhar das coisas, de se sentir fazendo algo, né, tem muito disso também. Então, eu vou lá na sessão, eu falo com a psicóloga e eu vou embora.
E aí a pessoa tem a sensação de estagnação. Sim. Às vezes não está, muitas vezes não Uhum. está, mas ela não percebe. Mas eu fui numa sessão que era de TCC, e aí eu saí de lá, ela me pediu para prestar atenção em tal coisa, né, ver o que eu penso em tal coisa, me pediu para anotar tal coisa, e aí a pessoa se sente mais parte do processo. Uhum. E aí ela fala, então eu acho que agora vai dar resultado. Uhum. Então o que eu vejo muito, né, dos pacientes é essa resposta de gostei que você me pediu para fazer tal coisa. Gostei que durante a semana eu estava pensando nisso. Porque tem muito disso, né? De esquecer da terapia, passa a semana cometendo todos os erros de novo e chega na assusta com o terapia. calendário e fala, meu Deus, Exatamente. é hoje. Ah, eu não fiz o que a psicóloga pediu. Ah, eu fiz tudo errado. Eu vou falar o quê? Aí tem gente que desmarca a sessão, né? Ah, não tenho nada para falar. Por quê? Porque esqueceu da terapia, né? Então, quando não tem essa parte prática, as pessoas costumam fazer isso, principalmente na atualidade, né? Com essa questão toda da aceleração de redes sociais, até os vídeos agora você consegue acelerar, áudio você consegue acelerar, então as pessoas não têm paciência. Eu já tive um paciente que ele não queria assistir aula presencialmente, porque ele assistia online e ele acelerava. Sim. Ele falava, eu não tenho paciência para ficar ouvindo as pessoas falam muito devagar. As pessoas não falam devagar, você que acostumou com aquela voz acelerada, né, do vídeo que você estava assistindo. Sim. Então, é importante, né, atenção a isso e o fato, né, da pessoa se ver ali fazendo, ela sente que ela está evoluindo mais rápido. Às vezes o processo tá no mesmo pé que se tivesse em outra abordagem, mas a sensação da pessoa é de conseguir... de atividade. Exatamente. Então, eu estou fazendo algo, então agora vai, né? Então, tem a pessoa que joga tudo em cima do psicólogo e tem a pessoa que fala assim... não sei não, né? Mas aí tá na minha mão, então eu acho que agora vai dar certo. Esse psicólogo não sei, mas pelo menos eu tô fazendo, então alguma coisa vai dar. Muito bom, muito bom. Fora do consultório, o que te ajuda a relaxar e colocar a cabeça no lugar? Quais são os seus hobbies e paixões? É interessante que tem dois opostos que eu gosto. Então, o primeiro é estar em contato com pessoas, então, de encontrar com família, com amigos. Então, é muito legal, assim, eu passo horas conversando. E eu sou a pessoa que eu não pego no celular. Então, se eu sentar aqui para conversar com você, eu vou conversar com você. Desculpa. Não, tudo bem. Tá perdoado. Mas é importante isso, né? Então, se eu vou ficar no celular, para que eu me dei o trabalho de encontrar com a pessoa? Né? Então, é tempo de qualidade. Grande, né? Sim. Às vezes as duas pessoas estão no celular, né? Então, não tem a parte do desrespeito. Mas quando é uma pessoa só, realmente, aí a outra pessoa que não pega no celular fica com raiva, né? Então, passar um tempo de qualidade com as pessoas. Então, não basta estar do seu lado. A gente tem que estar interagindo, conversando. Então, tem esse lado que eu gosto muito. E tem o outro lado que é o oposto de silêncio total. Silêncio total. Então, eu fico na minha casa fazendo as minhas coisas no silêncio, na maior lerdeza que eu puder. Então, a gente está sempre tão na correria, resolvendo coisa, fazendo coisa, que quando eu tenho tempo, às vezes eu até assusto. Eu falo, nossa, minha manhã passou e eu ainda nem tomei café. Porque eu faço tudo na maior, né, lentidão possível, justamente para isso. Porque eu me percebo correndo muito, né? Então, não é uma coisa assim, né? Eu trato meus pacientes com ansiedade e eu tô aqui, né, a salvo. Então, tem muito disso até por como as coisas funcionam, né, no dia de hoje, né, na nossa sociedade. Então, às vezes acontece de eu chegar num lugar super afobada, como se eu tivesse atrasada. E aí, às vezes, eu tô meia hora adiantada. Então, né, a gente vive nessa correria. Então, quando eu trago essa percepção, então, estou em casa, não tenho compromisso, meu dia está livre, ou pelo menos, sei lá, um turno, né? Uma parte do meu dia está livre, deixa eu fazer as coisas com calma. Então, às vezes, né, eu converso com alguém, sei lá, peguei meu celular para fazer alguma coisa, conversei com alguém, a pessoa fala, mas você ainda não levantou? Não, estou levantando com calma, acordando com calma. Mas você ainda não tomou café? Não, ainda não, porque eu estava fazendo outras coisas. O que eu fiz? Nada, estava, sei lá, sentada, olhando para o nada, pensando, brincando com a minha cachorrinha. Então, né, eu tento fazer
esses dois pontos, né, que ajuda muito. Claro que tem um momento que a gente erra, que eu fico lá na rede social respondendo um monte de mensagem, mas aí eu percebo isso, assim, nossa, o tempo passou e eu não produzi nada, né? Talvez produzir não seja a palavra certa, porque eu não preciso estar realmente produzindo, mas eu não fiz nada que eu considerei útil. Então, às vezes, o meu descanso é né, um momento útil. Então, eu podia estar descansando, eu podia estar assistindo um filme que eu queria ver, eu podia estar lendo um livro que eu queria ler, podia estar fazendo várias outras coisas, feito uma ligação para uma amiga minha, né? E quando eu vi, eu fiquei um tempão lá na rede social, porque às vezes você entra para postar um conteúdo seu, né? Sim. Ah, eu vou lá colocar um post hoje sobre TCC e tal. E aí, quando eu assustei, eu já vi vários vídeos e posts de um monte de gente. Então, eu tento trazer isso também. Então, nossa, tô muito acelerada, perdi muito tempo, então deixa eu fazer as coisas com tranquilidade. Se eu puder perder meu celular em casa, melhor ainda. Que aí não tem a tentação de ir lá pegar. Muito bom. Esconder ele embaixo da almofada propositalmente. Exatamente. Depois da pandemia e do isolamento, trouxeram novas demandas? Os pacientes trouxeram novas demandas para vocês? Ou continuou mais ou menos da mesma forma? As queixas se mantiveram assim do mesmo jeito? Sei que é um assunto já distante, né? Foi lá em 2022, no finalzinho. Mas eu acredito que não surgiram novas demandas. Eu acredito que as pessoas deram mais importância às demandas que elas já tinham. Então, às vezes, uma pessoa tinha ali uma ansiedade, um problema de relacionamento, e aí foi agravado, né? Então, eu tô ali trancada dentro de casa com a minha família, aí eu percebi que eu brigava muito com a minha mãe, por exemplo, né? Ou, aí eu percebi que eu fico ansiosa em alguns momentos, né? Então, foi um momento, assim, de realmente as pessoas se preocuparem muito com saúde mental também. Tiveram casos de suicídio, infelizmente. Então, as pessoas deram mais importância para a saúde mental e para as coisas que vão acontecendo, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas ligam muito a transtorno, né? Mas não necessariamente. Às vezes é como eu me sinto comigo mesma, como eu passo meu tempo. Já recebi demanda de pessoas que queriam só organizar a rotina. Então, eu tô muito na correria, eu não tô conseguindo organizar os meus horários, os meus dias. Então, às vezes eu me atropelo com o trabalho, por exemplo. Então, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, né? Não necessariamente um transtorno. Eu não tenho transtorno, eu não vou para terapia. Então, isso trouxe uma importância maior, né? A pandemia, ela trouxe essa urgência das pessoas se cuidarem. Então, eu tô aqui correndo para, sei lá, trabalhar e ganhar dinheiro, e aí eu entrei na pandemia e olha o caos no mundo, não consigo trabalhar, muita gente não conseguiu, não consigo trabalhar. E aí eu tô aqui preocupado com a vida da minha família, com a minha vida, e aí a pessoa fala, realmente eu preciso mudar algumas coisas. E aí às vezes identifica algumas coisas que já aconteciam e às vezes desenvolve também, né? Então tinha gente que realmente, né, começou a ficar mais ansioso, teve mais medo das coisas, medo de contaminação. Então aconteceu também, mas na maioria é realmente a mudança da importância das coisas. Sensacional, sensacional. A TCC também pode ser aplicada em grupos? Ou é difícil de trabalhar com TCC em grupo? Quais são as vantagens e desafios de grupos? Você, na nossa conversa no WhatsApp, você falou que atende individualmente, né? Sim. Mas você acha que é possível? É possível. Eu conheço pessoas que usam a TCC para terapia em grupo. É muito interessante, né? A gente escuta os relatos, assim, tem resultados bem legais, mas não consigo trazer nada aprofundado porque eu realmente não trabalho com grupos. Então, os meus atendimentos, eles são individuais. Mas todo mundo que eu escuto falar, né, e de colegas que trabalham com isso, eles têm resultados bem interessantes com a TCC. Então, ela pode, sim, ser usada em grupos. Sensacional. Existe alguma técnica da TCC que considera particularmente poderosa, robusta, que você fala assim, se eu usar isso aqui, o paciente vai sair voando, brilhando, e, né? Tem alguma específica assim que você gosta mais? Eu acredito que essa que eu falei o tempo todo, né, de identificar pensamento.
Para mim, a coisa mais importante de todo o processo é identificar o pensamento justamente porque traz essa consciência. Então, muitas vezes eu proponho alguma outra técnica ou de a pessoa tentar uma coisa diferente, ela fala: olha, eu tô te ouvindo, eu tô concordando, faz sentido, eu entendo que é importante, mas eu não sei se eu vou dar conta. Eu falo, tudo bem, já tá bom para mim. Então, já avançamos um pouco. Sim. Então, a pessoa identificou que aquilo faz sentido ou que aquilo não faz sentido, né? Então, eu tenho esse comportamento e esse comportamento não é legal para mim, eu preciso mudar. Então, é importante, né? E é uma das bases que a gente tem, né, do tratamento. Então, como que eu vou mudar algo se eu não vejo importância nisso, se eu não acho que eu preciso mudar? Então, eu posso ter um monte de problema. Se eu não vejo os problemas, né, o psicólogo vai falar o quê para mim? Vai falar, você precisa mudar tal comportamento. Eu vou falar, não Não é um preciso. problema. E aí, o psicólogo vai fazer o quê, né? Vai obrigar sim, vai mudar, tô te obrigando. Não tem como. Então, essa percepção é o principal. E às vezes a pessoa, no começo, claro, né? A gente demora para fazer esse processo, porque pode ser um pensamento que você tem a sua vida toda. E é difícil de você mudar, e é difícil de você fazer algo novo, mas a pessoa identifica, eu fiz de novo. E só isso já muda muita coisa, muita coisa. Então, esse identificar pensamentos é o principal para mim. Quando eu peço os meus pacientes para poder fazer isso, eu passo o diário de emoções para eles. Você tem alguma técnica assim? Ou você estimula que eles tomem consciência a partir só da atenção? Eu uso um pouco dos dois, mas pelo menos pelo perfil de paciente que eu tenho, eles não gostam muito de fazer registros. Então, alguns fazem, mas outros eles não gostam muito, não. Então, eu falo, anota. Não, na minha cabeça vai dar certo. Aí chega na sessão, lembra de 2 pensamentos, né? Mas eu estimulo que eles façam isso. Eu gosto muito, né, das anotações. Eu acho que tornar aquilo visual ajuda muito, né? Então, você pensa aquilo naquele momento e depois você esquece. Quando Exato. está anotado, você vai lembrar, você pode revisitar, você pode analisar. Isso aqui faz sentido, não faz. E muitas vezes a pessoa lê e fala assim, nossa, eu pensei isso, não fez o menor sentido, por que eu pensei isso? Então, ajuda muito, né? No processo que a pessoa veja a anotação e ela reviva aquilo, e ela tente entender aquilo, e até para a sessão também, né? Então, esquece um monte de coisa. Então, quando anota, é muito importante. Então, tem a parte, né, da atenção no agora, de prestar atenção nesse pensamento, identificar esse pensamento e de anotar justamente para facilitar o processo. Mas se não anota, a gente consegue fazer igual, mas acaba que é um pouco mais difícil, um pouco mais lento, porque às vezes alguns pensamentos se perdem aí ao longo da semana. Um outro que eu gosto também, e eu tô pegando a sua validação, porque você é top, né? Então, diário de emoções sensacional. Planilha de exercício, o que você acha de planilha? Tipo, colocar a frequência semanal que a pessoa deve executar um comportamento, por exemplo, treinar conversação em inglês para poder fazer um intercâmbio fora. Né? O que você acha? Você usa? Não, eu não prefiro não. Prefiro deixar a escola de inglês lidar com a pessoa. Não, eu acho muito legal. E tem essa questão do visual que eu falei, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem a percepção de que ela está fazendo, mas ela não está. Então, não, eu tô fazendo, mas às vezes na lembrança dela tem o único dia da semana que ela foi. E aí, quando ela começa a anotar e ela começa a ver, escrito, nossa, realmente eu faltei muito, eu achei que eu estava super frequente e não estava. Mas isso depende muito do paciente também, né? Então, como eu falei, tem muito paciente que não gosta de anotar. E eu reforço, olha, é muito importante, né? Tem essa questão do visual. Então, alguns são convencidos, outros não. Então, eu acho que é super importante, é muito legal, né, da pessoa ir acompanhando, até para acompanhar a evolução também, né, de registro de atividades ou de listas também, né, então, eu tenho que fazer tarefa, seja da terapia, seja do trabalho, e aí vai riscando, e a pessoa vê, nossa, dá até um alívio, né, nossa, eu tô fazendo realmente, a lista tá ficando menorzinha, então, tudo que for de anotar, para ir identificando, para ir acompanhando, eu acho super interessante. Sensacional. Pergunta particular minha, eu sou host do podcast para fazer o que eu quiser. Papel ou eletrônico?
se eu for usar alguma planilha? Eu prefiro papel. Estamos juntos Muito nessa. mais, muito mais. Porque parece que traz mais consciência também, né, da pessoa ter que anotar. No celular é muito rápido, então às vezes a pessoa nem presta atenção no que ela tá fazendo, aí digita correndo, às vezes o corretor muda a palavra, depois a pessoa, que pensamento que é esse? Eu nunca, que palavra que é essa? Às vezes trocou uma palavra que a pessoa nem conhece, né? Então, não sei o que é isso, e é mais um estímulo também, né? Então, a tela ali, a iluminação, a aceleração. Eu peguei para anotar uma coisa da terapia, aí eu vi uma notificação da notificação. Eu fui para ver um vídeo no Instagram, e aí eu lembrei que eu tenho que falar com tal pessoa. Quando você vê, você perdeu 2 horas no seu celular. Se você pegasse o seu papelzinho, a sua agenda, seu bloquinho, você ia lá fazer a anotação e ir embora seguir com o seu dia, né? Sensacional. Então, para mim, o papel, ele tem Um charme muito mais... especial. Exatamente, ele tem muito mais vantagem, né? O celular, ele tem a praticidade do tô sempre com ele. Então, às vezes, pensei em alguma coisa, minha psicóloga pediu para eu anotar. E aí, nossa, eu não tenho onde anotar, tenho o celular. Então, Sim. tudo bem, pega o celular e anota. Mas se você está na sua casa, por exemplo, você tem papel disponível, você está em outro lugar, no trabalho, sei lá, você tem papel disponível, se você fizer no papel, é interessante. Mas aí existe também um nível de organização, que aí a pessoa pega um Sim. papelzinho desse tamanho, anota, perde o papelzinho, aí vai buscar um outro papelzinho, aí, nossa, tinham 5 papéis, onde que tá? Acha um, o outro o cachorro comeu, né? Então, assim, precisa de um pouco de organização também. Sensacional. Eu gosto muito do papel por causa da PNL. A PNL fala que a gente tem 5 modalidades, né, os sentidos que a gente pode usar, né? Então, quando a gente está escrevendo, a gente está usando o sentido visual, né? A gente está identificando ali a palavra, a gente está usando o auditivo, que normalmente a gente repete a palavra interno, né, no auditivo interno, e a gente está escrevendo, e a sensação de cada letra é diferente. Né? Isso é um professor me falando. A sensação de teclar com o dedo no celular ou no computador é a mesma. Então não gera essa diferenciação que vai fixar a memória, que vai trazer consciência. Então o papel eu acho genial, e justamente por isso que você falou. Né? É um momento também de eu tenho que fazer isso. Então eu pego o papel, eu pego a caneta, eu me dou tempo para fazer aquilo. Então é muito especial. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito. Se você pudesse dar um conselho de ouro para quem está começando a fazer TCC, paciente, né? Qual seria? Primeira coisa, sinceridade com o terapeuta. Então, é justamente o que eu falei. De você falar, se tem algum assunto que você não quer responder, isso é muito delicado, eu ainda não quero falar sobre isso, porque às vezes a pessoa quer trabalhar aquilo, ela vai para terapia, mas na hora de falar ela trava. Então fala de outras coisas. A gente não tem só um problema na vida, a gente não tem só uma dificuldade na vida. Fala de outras coisas até você se sentir confortável, né? Então, de você falar quando você não quer fazer uma técnica, ou quando você não consegue, ou quando você não gosta de fazer aquilo, né? Então, eu tenho o hábito de perguntar para os meus pacientes. Então, eu explico, né, por que que aquela técnica é importante, relaciono com o que a pessoa acabou de me trazer, explico como vai funcionar, pergunto se está tudo bem pela pessoa, se vai ser tranquilo, se prefere mudar, porque não adianta eu passar uma técnica para a pessoa fazer ao longo da semana e ela não quiser, né? Então, vou fingir que eu não lembrei. Acontece muito. Né? E em algum momento a pessoa conta, eu fingi que eu esqueci, mas é porque, na verdade, eu não gosto. E aí a gente perdeu várias sessões, né? E eu insistindo naquela técnica, porque a pessoa falou que estava tudo bem. Ai, ótimo, né? Vamos fazer, vou tentar. E né? Não segue. Então, essa questão da sinceridade com o terapeuta e de não colocar na caixinha a TCC. Então, a TCC costuma dar resultados mais rápidos. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Então, não vá para a terapia esperando que você vai ter um resultado rápido, porque depende muito. Então, tem gente que tem um resultado absurdamente rápido, que a gente até assusta. Tem gente que demora muito. Então, eu já tive, né, como eu falei, a paciente que ela tinha toque, ela tinha autismo, ela tinha outras comorbidades também, e ela teve uma alta super rápida. E eu tenho pacientes de anos que trabalham relacionamento. Então, não tem uma demanda que ela demora mais, que ela demora menos. Não tem uma regra. Depende muito da pessoa e de como ela lida com aquilo.
Então, claro que para a gente tem a diferença do que é mais complicado, né? Essa Uhum, demanda é mais complicada, essa é mais tranquila, mas o resultado depende do paciente. uhum, Então, o quanto que ele acredita, o quanto que ele dedica. uhum, Às vezes depende de outras coisas também, né? Então, tem uma coisa que a pessoa não identificou ainda, a gente demora a uhum, identificar, como no caso que eu falei da pessoa que esconde, isso é bobo, né? E aí aham, depois de um tempo eu falo, nossa, mas a gente podia ter, né, reduzido muitas sessões se você tivesse me falado isso antes. Então, não tem como ir para terapia, porque muita gente na primeira sessão pergunta, eu vou ter quantas sessões, né? Qual uhum, o tempo que eu tenho para lidar com essa questão? Eu falo, aí uhum, depende de você, né? uhum. Do Então, seu a pessoa... engajamento, da sua atividade, compromisso, verdade. Exatamente. E aí a pessoa se frustra, né? Uhum, Então, eu vou lá porque me disseram que a TCC ela é mais rápida, e aí passou tanto tempo e eu ainda não tive alta. E uhum, aí acha que às vezes o psicólogo é ruim, a abordagem é ruim, uhum, e na verdade não é, né? Porque depende uhum, realmente de cada caso. uhum. Maravilha, maravilha. Tem alguma coisa que as pessoas fazem por conta própria para lidar com essas questões emocionais e, na verdade, podem estar sendo contraproducentes, além dessas mentiras, de mentir para o psicólogo durante a sessão, de esconder informações importantes, né? Tem Aham. alguma outra coisa que as pessoas fazem que atrasa o resultado que elas desejam muito? Uhum. Acredito que ignorar o problema. Uau! Então, eu tenho Uhum, esse problema, eu sei que eu tenho esse problema, eu quero resolver. Eu uhum, levo para terapia, mas no meu dia a dia eu finjo que ele não existe. Então, eu uhum, não quero enfrentar, eu não quero olhar para isso, eu não quero analisar isso, eu quero que o psicólogo resolva sozinho. Então, eu uhum. falei para ele qual que é o meu problema e ele vai lidar com isso. E Sim. aí, durante a semana, aquilo está acontecendo e eu estou ignorando. E aí, Uhum, na TCC, provavelmente vai ter alguma questão de identifica qual é o pensamento, identifica como uhum, você se sente, e a pessoa uhum. tá ali fingindo que nada está acontecendo. É muito difícil olhar para esse problema, então deixa para o meu eu de amanhã. E aí amanhã faz isso de novo e quando vê, né, tá Uhum, ignorando ali o problema. uhum. Então é uma questão que realmente atrasa muito e em alguns casos até a gente não consegue seguir. Então a pessoa Ó, tá tão rígida naquilo de não querer olhar, e aí uhum, não adianta seguir na terapia. sim, Então, você está fingindo que o problema não existe. uhum, Você não quer olhar para isso, você não quer analisar, você não quer identificar pensamento. Então, né, como que a gente vai seguir com isso? E aí tem gente que abandona. uhum, Então, dá para a gente seguir de outras formas, mas muitas vezes a pessoa, quando ela não quer colaborar, ela fala não. E aí, às vezes, ela volta depois. Então, já aconteceu uhum, de eu, né, pontuar algo para a pessoa e a pessoa falar, não, isso de jeito nenhum, isso não acontece. uhum, Não sou eu essa pessoa. E aham, aí a pessoa sumiu, nunca mais apareceu, nunca mais assim, né? aham. Ela desapareceu, e aí um tempo depois voltou. Então, eu identifiquei tal e tal coisa. Você Aham, identificou, não fui eu há aham. 2 anos atrás, não, né? Então, é muito daquilo que eu falei, né? Da Uhum. pessoa tem que ver. Não Sim, adianta a esposa, a mãe, o isso. marido, a psicóloga falar, a pessoa precisa ver sozinha. Não, isso que você falou é sensacional. Né? Essa história que você trouxe, né? Nossa, não sei se eu fico com raiva de você e dele, mas ele viu o negócio, que há 10 anos eu faço, Ah, né? Então não adianta, dá pronto, né? é, Ensinar a perceber. Né? exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Como a TCC lida com as questões de autocompaixão, da gentileza consigo mesmo, especialmente quando a gente dá uma escorregada e não atinge as metas. Uhum, Né? Que como é uma abordagem muito pragmática, né, de resultado, como que uhum, lida com isso? Quando a pessoa dá aquela tropeçada e fala, ih, foi mal. uhum. Isso é super importante e eu falo em praticamente todas as sessões, Uhum, porque o processo ele não é linear. uhum, Então, não é porque você conseguiu fazer tal coisa uma vez que você vai fazer todas as outras. Então, às uhum, vezes você consegue, depois você erra, depois você consegue, depois você erra 2 vezes, depois você acerta, depois você erra 3. Então, tem muitos tropeços no caminho, até que isso realmente vire algo automático para você. Então, realmente aprendi, já sei como é que funciona, já sei como lidar com isso, e aí, né, você segue. A gente tem essas oscilações. Então, eu falo muito disso. Você vai errar, tá tudo bem. Eu tenho paciente que fala assim: não, mas eu não sei como é que eu vou lidar com isso, porque você fala de coisas ruins. Então eu já ó, vou começar
Vendo o lado ruim, eu falo, sim, mas é para você não desistir. Então, eu tô te dizendo que vai ter uma fase ruim. Então, você vai errar. Uhum. Mas isso tudo é para que lá na frente você acerte e você siga, né? Acertar 100% a gente nunca vai. Sim, sim. Então, para que você acerte mais vezes do que você erre, você vai passar por um processo que às vezes vai piorar, né? Então, principalmente quando é relacionamento, então a pessoa está acostumada com um comportamento, você muda, a pessoa pode achar ruim, pode brigar, pode virar uma confusão. Sim. E aí, depois que a gente passa pelo processo, as pessoas falam, bem que você me avisou que ia piorar, ainda bem que você me avisou, porque aí eu não desisti, porque eu sabia que depois melhorava. Sim. Eu falei, então tá bom, então funcionou, não funcionou falar a parte ruim? Porque se eu falar, olha, a gente vai começar a melhorar, e você vai melhorando, 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 e vai ser lindo. Aí a pessoa fala, ótimo, vai ser lindo, ela é super convencida a seguir aquele caminho. E aí no primeiro tropeço ela fala, mentirosa, não vou mais seguir, abandona a terapia, né? Então, precisa ter essa atenção aos erros também. Então, faz parte do processo errar. Ninguém é perfeito. Vou errar nesse processo, eu vou errar em outras coisas que eu tô acostumada a fazer também, né? Então, a gente sempre erra. Mas tá tudo bem, né? Ninguém vai ter uma grande questão se errar e voltar para o padrão que estava antes, né? Se você ter essa mente de faz parte do processo, quando você errar, você continua e aí depois você acerta. Mas se você O erro vai erra... virar uma fonte de aprendizado. Exatamente. Mas se a pessoa erra e ela foca nesse erro, então, eu errei, não era para eu ter errado, eu tô no processo, era para eu estar melhorando. E aí, às vezes, a pessoa invalida tudo que ela já viveu por causa de um erro. Nossa, eu achei que eu estava indo bem, olha como eu fiz de novo. Olha como eu sou péssima, eu não vou conseguir sair daqui. E aí atrasa todo o processo. E às vezes a pessoa até larga o processo. Então, a pessoa precisa ter esse olhar para ela mesma de eu vou errar e tá tudo bem eu errar. Então, para eu acertar, eu tenho que errar primeiro. Porque ninguém é perfeito. Então, não tem como excluir o erro da minha vida. Então, ele faz parte, tá tudo bem. Às vezes a gente fica mal, e tá tudo bem ficar mal. Mas depois você respira fundo e segue em frente, que aí, em algum momento você vai acertar de novo e vai seguir o caminho. E às vezes eu nem tenho repertório para aquilo, né? Eu preciso errar para saber que elementos eu preciso trazer para poder... Exatamente. Eu preciso dar uma tropeçada para falar, se eu soubesse aquilo ali, isso aqui seria mais fácil. Exatamente. Eu falo que a gente sempre consegue tirar uma coisa positiva de todas as coisas, nem que seja o aprendizado. Então, eu errei várias vezes, tá, mas quando você foi para a segunda vez, mesmo que você tenha errado, o que você errou na primeira, você não errou de novo, né? Aí a pessoa, nossa, é verdade. Eu errei em outra coisa. Eu falei, pronto, você aprendeu uma outra coisa para que o próximo passo seja ainda melhor. Danada da tomada de consciência é extremamente importante, né? Nossa, Exatamente. Meu Deus. A TCC é uma terapia de cura ou de aprendizado? Isso aqui tem uma armadilha aqui nessa pergunta, né? O objetivo é eliminar o problema ou aprender a lidar com eles de forma diferente? Eu vejo como sendo os dois. Então, ela é tanto de cura quanto de aprendizado. Então, tem coisas que a gente realmente cura e tem coisas que não tem como, a gente tem que aprender a lidar. Né? Mas até dentro dessa questão da cura, a gente chama de psicoeducação. Então, a gente ensina o processo para o paciente. Então, até quando eu faço uma pergunta, eu explico. Eu te fiz essa pergunta por causa disso, disso e disso. Então, não é uma coisa que é solta. Então, eu vou fazendo, vou perguntando e o processo está todo na minha cabeça. Então, eu vou compartilhando com o paciente, eu vou ensinando para ele, né? Então, eu vou mostrar uma técnica, essa técnica, ela funciona dessa forma. Provavelmente o resultado, né, vai seguir por este caminho, para a gente encontrar tal coisa, por exemplo. Né? Eu pensei nessa técnica por causa disso, disso e disso que você me trouxe. Então, a pessoa ela vai aprendendo a lidar com isso. Porque a terapia não é para servir de muleta do paciente, é realmente para ensinar. Então, você vem, traz as suas questões. Algumas realmente resolve, você não tem elas mais, mas tem umas que fazem parte da vida. E aí você só precisa aprender a lidar. Você aprendeu a lidar, você segue, né? E aí, de vez em quando, tem o que eu chamo de paciente turista. Então, ele aprendeu, ele já sabe como faz, mas aí acontece alguma coisa lá na frente que ele volta para fazer uma sessão, já teve alta, aí volta para fazer uma sessão
Então, me lembra de uma coisinha aqui, porque essa daqui é um pouquinho mais difícil. E Aham, aí eu falo alguma coisa e a pessoa fala, era isso que eu precisava. E aí, aham, às vezes, o resto da sessão já é ela mesma elaborando a questão, porque ela aprendeu como faz, né? Então, uhum. como ela lida, não é só a técnica por si Pura. só. Uhum, Então, não é só a parte teórica. Então, uhum, temos isso, mas a gente tem que aplicar em cada pessoa. uhum, Então, para mim, eu sei que eu funciono desse jeito, eu penso de tal forma, eu consigo lidar com isso dessa forma. Então, uhum, nessa situação, para mim, é melhor lidar assim. E aí a uhum, pessoa vai seguindo com essa questão do aprendizado, né? E às vezes a pessoa tem alta e ela continua construindo o aprendizado, né? Então, a partir do que uhum, ela aprendeu na terapia, ela vai elaborando mais coisas, né? As uhum. formas de lidar com as questões, porque ela se entende, né? Então, Sim. além da técnica, ela se entende. Uhum, Então, a partir desse momento, ela consegue seguir sozinha. Então, tem esse aprendizado para que ela siga sozinha, né? uhum. Mas claro que se precisar da terapia, pode voltar, que a gente está sempre aqui também. É sensacional. É importante o dever de casa. Os exercícios e as tarefas entre sessões realmente fazem diferença já para a próxima sessão? Como que é isso? Porque às vezes o paciente tem uma expectativa um pouco irreal. Tipo, eu vou na sessão, me falaram que é muito rápido, vou fazer o exercício hoje mesmo eu estou curado, já dou um tchau para a psicóloga. Como que é isso, assim? Como que é essa visão? Depende muito. E Uhum. aí a gente brinca, né, que tudo para o psicólogo depende. Mas é porque Aham. realmente vai de acordo com cada pessoa. Ninguém é igual, todo mundo funciona do seu próprio jeito. Uhum. Então, tem pessoas que, às vezes, de uma sessão para outra já tem um resultado legal, não que vai ser a solução de tudo, né, mas que tem um Uhum. avanço. Tem gente que é uma construção, né? Então, Uhum. a pessoa às vezes começa a aprender como funciona ali, né, entre uma sessão e outra, aí às vezes para outra já tem, né, um pouco mais de caminhada, às vezes para ela realmente ter um avanço que seja, né, um pouco mais significativo, demora um pouquinho mais. Uhum. Então, depende, né? Mas não importa a rapidez que esse resultado chegue, é muito importante justamente para essas questões, né, que a gente conversou. Uhum. Então, tem a questão da pessoa se sentir participando do processo, Uhum. tem a questão da pessoa estar dentro do processo, no Uhum. sentido de não cheguei lá, joguei o problema no colo do psicólogo e fui embora. Então, ao Uhum. longo da semana, você está pensando naquela questão, você está trabalhando aquela questão. Então, eu me sinto Hum. ansiosa, falei para o psicólogo e fui embora. E aí, ao longo da semana, eu fiquei ansiosa e aí eu ignorei a minha ansiedade, porque eu já falei com o psicólogo, na próxima sessão eu conto para ele que eu fiquei ansiosa hoje. Uhum. Mas às vezes eu podia ter observado essa ansiedade, né? E claro que no momento, às vezes, a gente não consegue, mas passou. Tá, deixa eu pensar, como que eu me senti hoje? Fiquei ansiosa, deixa eu tentar lembrar por que que eu fiquei ansiosa, né? Eu Uhum. pensei em alguma coisa que me deixou ansiosa, foi uma situação que aconteceu, né? Ou foi um pensamento que veio dessa situação, depois que eu fiquei ansiosa, como eu lidei com isso? Então, tudo isso é importante, né? Então, Uhum. facilita muito. Quando o psicólogo recebe Uhum. essa demanda, se não tem o dever de casa, ele tem que trabalhar do zero. Se a pessoa vem com o dever de casa feitinho, a gente já tem várias informações, então a gente já está um pouquinho mais na frente. Uhum. Deixa eu fazer uma dedução e você corrige se estiver errado, tá? A pessoa que se envolve de verdade no processo, ela está em terapia todos os dias, né? Igual Exatamente. podcast. Exatamente. Todo dia ela está se desenvolvendo em algum nível, faz o exercício, anota alguma coisa para levar para você, ela está se cuidando, né? Sim, Aprendendo autocuidado a partir dos exercícios. exatamente. E é a Caraca. parte mais interessante de todas, Uhum. porque a pessoa precisa olhar para si e estar dentro do seu processo. Então Uhum. não adianta eu ir lá e falar com o meu psicólogo e fica perdido. Uhum. A não ser que a pessoa queira ficar eternamente ali na terapia, que ninguém quer, né? Sim. Então, eu preciso aprender como eu funciono Uhum. e como lidar com as minhas questões. Então, todo Uhum. mundo procura terapia por isso. Eu quero aprender a lidar ou aprender a resolver essa questão. Uhum. Se você não se esforçar para isso, no sentido de praticar mesmo, é igual Uhum. exercício de matemática. Você tá vendo o professor fazendo? Tá lindo. Na Uhum. hora que você faz, que você vê como é que funciona, se você dá conta, se não dá, se você Uhum. precisa estudar mais. Uhum. Então, é justamente isso. Aproveita o tempo que você tem esse suporte do psicólogo Uhum. para você errar.
tentei, não deu certo, Uhum. tentei, não deu certo, tentei, agora eu acho que tem uma Uhum. mudança, né? E aí, quando você estiver começando a lidar com as coisas sozinho, aí você consegue ir, né, afastando um pouquinho do psicólogo para você ter alta. Uhum. Então, é muito importante para o processo. Uhum. Sensacional. Olhando para o futuro da psicologia, como você vê a evolução da TCC e a integração de outras abordagens, tipo mindfulness ou outras técnicas? Uhum. A TCC, ela teve um boom, né, recentemente. Uhum. Então, muita gente começou a conhecer, muita gente começou a pesquisar, que tem um lado bom, mas que tem um lado ruim também, porque às vezes a pessoa chega na terapia já, mas você não vai fazer tal coisa, você não vai falar sobre tal coisa, Aham. calma. Ela já tem um plano próprio, né, para a terapia dela, né? Exatamente, ela mesma já Aham. veio com todo o planejamento. Uhum. Mas ela tem muita indicação, né? Então eu vejo muito psiquiatra indicando, então, para esse transtorno aqui, procura TCC. Então eu vejo aumentando cada vez mais, porque realmente tem muito resultado. Uhum. E eu falo muito sobre a identificação do paciente também. Então, apesar de todo esse boom de uma terapia prática, uma terapia mais rápida, uma terapia que os psiquiatras indicam muito, Uhum. tem gente que não se identifica. Sim. Então, eu vejo ela evoluindo nesse sentido de quem se identifica, quem faz, tem resultados, é super bacana, costuma ter uma evolução rápida realmente, costuma ter resultados ótimos, Uhum. mas tem pessoas que se identificam mais com outras. Então, tem esse crescimento, mas também não é uma coisa de, daqui a pouco vai ter só TCC e as outras abordagens, né, elas vão ficar de lado. Então, eu vejo espaço para todo mundo, mas nesse momento eu vejo que realmente a TCC, ela teve esse aumento aí. Uhum. E as outras práticas, né, como a gente já conversou, elas são muito importantes. Então, todas as abordagens, elas têm suas falhas, né? Nenhuma é Uhum. perfeita. Sim. Então, é muito interessante de você pegar outra prática e agregar no tratamento, né? Então, a intenção é fazer com que o paciente evolua. Uhum. Então, se a TCC não tem um recurso para isso daqui, por que eu não posso utilizar um outro, né? Então, tudo é para agregar. Uhum. Maravilha. Tem uma pergunta de curiosidade, qual é essa? Pode? Você falou sobre aprender a lidar consigo mesmo. Como que a TCC lida com o self-talk, com a conversa interna? A pessoa se deprecia muito. Eu não dou conta disso, eu sou burra, eu sou... Uhum. Dos processos que você contou de melhoria, o self-talk da pessoa mudou. Você usa alguma técnica específica? Ou durante o processo de elaboração, o self-talk já vai mudando naturalmente? Como que funciona isso? Uhum. A gente traz a atenção para isso, mas acaba que, né, no processo isso vai mudando naturalmente. Uhum. Porque esses pensamentos, eles têm a ver com as crenças, né? Então, Uhum. tudo tem a ver com a crença, pensamento, Sim. emoção, comportamento. Uhum. Então, esses pensamentos, eles vêm de uma crença. Então, se eu estou me depreciando, é porque eu aprendi que eu sou dessa forma. Então, se eu tô dizendo que eu sou feia, que eu sou burra, que eu sou incompetente, eu aprendi isso de algum lugar, e isso virou uma crença e eu acho que realmente eu sou dessa forma. Uhum. Então, quando a gente traz atenção para esses pensamentos, né? Então, a pessoa relata alguma coisa e aí ela traz isso, né? Ai, nossa, como eu sou burra, ai, como eu sou boba, ai, como... E aí a gente traz atenção para isso. Então, olha, né, vamos analisar esse pensamento, tem alguma evidência sobre isso, né? Vamos ver se realmente faz sentido, se é um pensamento distorcido. E aí acaba que a gente fazendo essa análise, né, e essas relações, acaba que a pessoa começa a diminuir gradualmente esses pensamentos, até pela atenção, né? Então é aquela coisa assim de, ai, como eu sou burra? Não, eu não sou burra, não, eu não posso falar isso. Minha psicóloga falou que eu não pode falar isso, né? E aí começa com a pessoa se corrigindo, e Uhum. com o tempo ela começa a realmente não ter mais esses pensamentos. Uhum. Sensacional. Jéssica, estamos chegando aos momentos finais do nosso podcast. O que você gostaria de deixar de mensagem para o público que assistiu a gente? Cuidem da sua saúde mental, a principal coisa, e nunca acreditem que uma coisa é pequena para você. Então, se está no seu pensamento, se for uma questão de melhorar uma dificuldade ou de alcançar alguma coisa, um objetivo,
sigam nesse caminho, porque se está no seu pensamento, provavelmente é uma coisa que você é capaz de fazer. As nossas vozes, né, da nossa cabeça, os nossos pensamentos automáticos, muitas vezes eles mentem pra gente. Então, não acreditem nos seus pensamentos se eles não tiverem uma evidência. E se você tiver na dúvida, procura terapia que o psicólogo vai te ajudar. Sensacional. Jéssica, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Você é brilhante. Espero que o podcast renda muitos pacientes para você, que as pessoas aprendam cada vez mais com você. Parabéns pelo trabalho, né? Então, não é à toa que eu fico lá curtindo seus posts lá, né? Você é muito boa. E espero poder trazer você para a gente conversar de outro assunto. Com certeza. Muito obrigada. Agradeço o convite, a oportunidade e muito sucesso para o podcast. Obrigado. Thiago de Paula, tem alguma pergunta para a nossa convidada? Só agradecer, sensacional. Oh, muito bom. Muitas das coisas que você falou aí, eu sou fã de cafeína e falo há 4 anos. Parabéns. Top. Obrigada. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final desse episódio do podcast Todo Dia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, aproveita, volta o vídeo, aprende, anota tudo que a Jéssica disse para vocês e para mim também, né? E aproveitem os próximos episódios do podcast. Só lembrando o seguinte, a gente tem a comunidade Poder Inconsciente do nosso querido Thiago de Paula. Se você quer vencer procrastinação, se você quer melhorar a sua consciência corporal através do breathwork, através do mindfulness, ele é o cara para poder te ensinar a fazer isso. Então aqui na descrição vai estar o link da comunidade do Thiago, vá lá, verifique tudo, leia as coisas, faça as aulas que estão disponíveis lá e entre na comunidade. Até mais. Valeu!